vocês tiveram que virar à noite lá alguns dias para conseguir recuperar o backup dela, né? E esse talvez seja o nosso maior diferencial hoje, Sim. né? O que fez vocês darem essa guinada e entender assim, pô, clientes maiores é bem interessante? A gente pode falar de crimes que a gente cometeu no passado? Já prescreveu? Então pode. E se você não tiver com o mínimo do cuidado preparado para poder reverter uma situação dessa, sua empresa pode deixar de existir. Estamos de volta. Você podia não acreditar, achar que tinha acabado, pensar que nunca mais veria aqui um café com estratégia, mas não é tão simples. Tava só um pouco sem tempo. Voltamos hoje. Começamos o final da nossa primeira temporada, seu Rômulo? Não, ainda não estamos caminhando para o final da nossa primeira temporada, talvez um dos últimos episódios. Faltam 3 episódios. 3 episódios para a última temporada, para a primeira temporada terminar. A gente gastou uns 2 anos para terminar a primeira temporada, mas não se importa, porque aqui o conteúdo é de qualidade. E hoje, um dos podcasts mais esperados. Hoje, eu trouxe aqui 2 caras que construíram uma história de sucesso trabalhando com algo muito similar ao Office 365. Eles ampliaram um pouco mais a vertente, trabalham com mais coisa, atende mais, mas trabalham com um cenário muito similar ao nosso. Prestação de serviço, suporte ao cliente e, para mim, eles cresceram muito pela qualidade. Eu tenho um case muito bom deles, que eles viraram as 2 noites num cliente meu, porque tinha dado um problema lá, ninguém estava resolvendo. Eu falei, esses caras resolvem, mas eles passaram as 2 noites fazendo revezamento lá. Então, sem mais delongas, bora falar um pouco aqui com os caras que realmente são referência nesse assunto e que pode ajudar muita gente. E hoje eu quero trazer história de sucesso, mas também trazer muito conteúdo técnico aqui para vocês, dicas de como resolver problemas relacionados a TI, informática, infraestrutura. E principalmente aquelas dores que a gente sempre sabe, né? Rede, internet, tudo aquilo que toda empresa precisa. Então, sem mais delongas, apresentar aqui meu amigo de longa data. Tivemos algumas pescarias aí junto, né? Algumas, muitas, né? Bom que você traz lembranças boas, né? Exatamente. Noite sem dormir, pescaria, que também é noite sem dormir. Exatamente, é virar a noite sem dormir, pescaria na beira do rio, sem conseguir pescar, toda aquela velha história lá. Sem mais delongas, bora apresentar para vocês o senhor Ergon e o senhor Eric, sócios e fundadores ali, fundador da Statera TI, para mim não errar o nome. Senhores, podem se apresentar. Eu sou Egon Cândido, hoje atuo na Statera como diretor comercial. E conheço o Carlos há um bom tempo, eu não vou falar quanto tempo, senão entrega a nossa idade, né? Exatamente, eu tenho 22. E a gente trabalha no segmento de soluções em tecnologia, né? Hoje a gente tem um universo aí de produtos, todos relacionados à TI, desde automatização de processos com inteligência artificial, até a nossa origem, né? Que é a infraestrutura de rede, suporte para o usuário, gestão em TI, né? Que a gente nasceu num modelo MSP de atendimento. Deixar agora meu sócio, meu irmão Eric, aqui se apresentar também. Meu nome é Eric Cândido, sou fundador da Statera TI. O resto é que eu já falou, né? Ele é referência técnica lá, gente. Preocupa não. Cuida do operacional. Sim. Ele é o cara que resolve os problemas. Ele é o cara que eu grito na hora que eu falo. Aí, né? Pode ficar. Preocupa não, tem edição, preocupa não. Meu nome é Eric Cândido, sou fundador da Statera TI, responsável pela parte operacional mais técnica da empresa. Então eu estou à frente ali de algumas equipes dentro do nosso universo atual e é isso. Basicamente, em resumo, eu arrumo os problemas e ele resolve os problemas. Exatamente. Então, inclusive o Egon vende muito melhor do que eu já falei isso para ele, eu queria trazer ele aqui para dentro. Pra ele começar a vender pra mim, mas o Eric não deixa, né? Eu queria só 2 dias dele da semana. Mas já aconteceu, né? Ah, claro, não, isso aí não... Ele já me vendeu muitas coisas boas, às vezes ele já... É uma velha história, né? Tem umas coisas do tipo, cara, você consegue resolver isso aqui pra mim? Ah, eu acho que eu consigo. Então vamos embora resolver isso aí. Bora resolver isso. Porque ninguém vai fazer melhor do que a gente mesmo pro cliente, então vamos pegar que a gente aprende. É por aí, a gente tem essa parceria aí, um ganha-ganha, né? Sim. É assim que a gente constrói as coisas ao longo do tempo. Exatamente. Parcerias douradouras. Exato, tem alguns anos, né? Talvez ali meados de 2000, alguma coisa, né? Por aí. Já vou chamar aqui o pessoal pro nosso livro, porque... Opa! Isso aqui foi um negócio legal, Carlos.
Eu ia comentar que ele também é escritor, mas isso aí agora ele já vai falar, porque o Ego é bom nisso, né? Ele é vendedor, ele mesmo se apresenta, ele mesmo. Daqui a pouco ele toca o podcast, se bobear. Mas fique à vontade. Escritor, cozinheiro profissional, inclusive. Cozinheiro profissional. Inclusive, você Eu tô te nunca devendo um jantar, me né? chamou para um jantar. Você podia, né? Vamos sair daqui com esse marcado, né? Vamos sair com isso. Ele fala que eu nunca chamei, mas consegui uma reunião com o Carlos. Não pô. é algo que é ser... Mas sábado à noite é mais tranquilo. Sábado à noite é mais tranquilo. Sábado à noite é mais tranquilo. Pode ser lá em casa, tem um ambiente lá pra gente poder fazer, pode ser na sua. Vamos sair, é bom que a gente encontra com a Cris. Exatamente, encontra com ver o Padawan. Exatamente. Vai ser muito bom. Mas vamos lá, você desistiu dessa vida de cozinheiro ou é só hobby agora? É só hobby, nunca foi profissional. Eu fiz o curso cara... pra ser profissional, mas eu hobby. era o menos profissional do curso. O cara fez um curso profissional por um hobby. Isso aí que é dedicação total aos objetivos. Mas vamos lá, conta do seu livro, doutor. Conta dessa história aí, me fala um pouco de como isso começou, o que tem nesse livro. Mostra pro pessoal um pouco disso aí. Um dos sonhos, né, era escrever um livro, já estava escrito nos meus planos de futuro há muito tempo. Só que eu não esperava que fosse agora, né? Então, mas acontece que a gente vai conhecendo gente, igual a gente se conhece há muito tempo, que lembrou da gente, né? Então, esses relacionamentos duradouros trazem essas possibilidades. Então, a Edila, que é coordenadora do livro e trabalha lá para a editora Lisboa, ela lembrou da gente e convidou para a gente contar a nossa história nesse livro, que reúne história de 20 empresários de sucesso. Então ele conta os desafios, né? Até por isso o nome Será que eu vou dar conta? Então a gente conta os desafios que a gente passou, como que a gente fez para superar, para inspirar quem está aí no dia a dia das empresas, ou que está pensando em empreender, ou que tá sofrendo por algum desafio pessoal, ver que todo mundo passa por altos e baixos e que tudo tem uma saída, e muitas das vezes a saída a gente sai muito melhor do que a gente entrou, não é isso, Eric? Com certeza. Você já falou tudo de novo, né? Mas vamos lá. Como é que começou esse convite do livro? Por WhatsApp. Por WhatsApp. Ela falou, a Edila me chamando. A Edila esteve comigo num grupo de empresários, né? O BNI. E eu fiz, ela é coach, master coach, e eu fiz um processo de coach com ela há uns bons anos atrás. Deve ter mais de 5 anos. E ela se lembrou que durante o processo de coaching, eu tinha um dos meus objetivos era escrever um livro. Sim. Né? E aí, por conta disso, ela se lembrou de mim. Eu achei até muito interessante, porque depois de 5 anos a pessoa gravar uma informação dessa dentro de vários né? coachings, né? Ou ela é organizada ou eu sou um ser muito marcante, né, Carlos? Exatamente. Eu acho melhor a gente ficar com um ser muito marcante, por mais que talvez eu acredite que ela seja organizada. Mas ela é extremamente metódica e organizada. E ela convidou, falou, eu lembrei que você tinha esse objetivo. E o tema do livro que eu estou organizando encaixa muito bem com a sua história. E aí ela convidou para eu contar a história junto com o Eric. E é interessante que hoje nós vamos falar um pouco sobre a trajetória da gente. E tudo começou com o Eric, né? Antes mesmo, a Statera nasceu com o Eric em 2014. Já tá liberado para começar a história, cara? Já, vocês que mandam. Começou, um pouco da história que vocês contam é essa? Tá aqui parte bem no início, né? Porque a gente tá com um capítulo, né? Então, bem o início da história. Nós vamos dar um pouquinho de spoiler, mas ali ainda nós não vamos deixar passar algumas coisas aqui no podcast, não. Para vocês comprarem o livro. Sim. E são mais umas 20 histórias? São 20 histórias de sucesso. São 20 histórias. Mesmo que vocês ouçam muito de uma aqui, tem mais 19. Tem mais 19. Mas conta aí, Eric, vamos lá. Como é que começou? Que hora que você resolveu abrir uma empresa? Então, e Carlos, por quê? Eu sempre tive interesse de empreender na minha vida. E eu já trabalhei com muitas coisas no passado, sabe? Já fui copista, trabalhei na área de fazer xerox, já trabalhei na indústria elétrica montando painéis elétricos. E dali eu busquei a área de tecnologia porque eu fiz cursos no Senai, onde eu gostei de matérias relacionadas à rede LAN e WAN, onde eu aprendi um pouco sobre esse ambiente de infraestrutura de rede. E eu falei, eu vou fazer um curso nessa área. Então eu fiz um curso de rede de computadores, uma graduação. Depois eu emendei numa pós-graduação de infraestrutura e redes na PUC. E daí eu consegui migrar de área. Então eu saí dessa área de indústria de montagem de painéis elétricos, que era da área de elétrica, e fui para fazer um estágio numa empresa na área de informática. A partir dali eu me aperfeiçoei tecnicamente, buscando experiências na área do dia a dia de trabalho. Qual era a empresa de painel que você trabalhava? A empresa chamava On-Off. On-Off? E que tipo de painel que montava lá?
Painel de média e alta tensão. Painel mesmo, de ir ali pra dentro de transformador, de Exatamente, subestação. Subestação, É mais exatamente. seguro agora trabalhar com rede, né? Hoje a gente até é engraçado, a gente tem clientes dessa área. Sim. que E te trabalham ajudou, com né? isso. Provavelmente, né? Ajudou demais, a gente montou, inclusive eu tive experiências lá de montar painéis com rede, né? Só que Sim. era rede industrial. Sim. E aí, depois você saiu e foi trabalhar numa empresa de... Aí eu trabalhei numa empresa que ela presta serviço de preditiva, já é uma manutenção Ah, eu acho que eu industrial. já conversei com essa empresa uma vez. Já. Já te indicamos. Mas lá você já estava Inclusive como são clientes nossos rede? até hoje, É. já tem mais de 10 anos que eles são clientes da Statera. E lá você foi começar a mexer na parte de rede, infraestrutura interna? E aí eu entrei pro setor de TI, exatamente. Sim. Lá você tem um setor de TI próprio? Não, hoje não. Ah, Na tá. época Não, na tinha. época tinha. Na época tinha. Era uma empresa que tinha mais unidades. Tinha unidade no Rio, no Ah, Espírito tá. Santo, Sim, em Belo Horizonte. Eu esqueci, que eu lembrava dela só daquela unidade. Eu falei, pô, já tem um time interno daquele tamanho? Era muita... Era Hoje a gente atende eles até em outros países, inclusive, hoje. É interessante, né? Porque o Eric começou nessa empresa como estagiário e hoje, depois de mais de 10 anos de Statera, São clientes ainda nossos são ainda. clientes são clientes de ainda. vocês. Então nós temos fiéis um relacionamento bem duradouro com eles. com a maioria dos nossos clientes, graças a Deus. Sim. Eu fui crescendo ali dentro da própria empresa. Em algum momento eu precisei buscar outros horizontes. Eu acabei indo para a Mastermac. Mais um Master sim, Maquiano. mais um Master Mac. A Master Mac une as pessoas. Une as pessoas. Exatamente. Se eu contato quantas pessoas já passaram daí- aqui na Prestado que foram da Master Mac? Na Mastermac, Carlos, eu já fui da área de TI mesmo, setor de TI. Sim, eu lembro Na desse Master Mac. setor. Eu só não tô tentando lembrar o nome do Ricardo. Ricardo era o rapaz do TI na minha época. Mas não deve ser da sua, não. Não, já era outras pessoas. Você trabalhou lá em que ano? Não, cara, como é que eu vou lembrar o ano? 2010, 2011. Ah, foi por logo aí. depois que eu saí em 2009. Pois Você é. não tava lá mais, não. É, eu saí em 2009. O Evan tava ainda. Eu É. nem sei como que a gente ficou tão Você foi, amigo, né? Porque Sim. eu entrei em 2009 para 2010. E você saiu logo na sequência. É, eu saí em 2000, não, eu saí em 2010. Eu saí no início de 2010. Pois é. E Saí no início de eu- 2010. cheguei, Logo você em já tinha 2011 É. eu saí. É, foi a pescaria. Foi a pescaria. A pescaria não une as pessoas, Você né? tava ainda quando eu tava na Mastermac? Acho que Estava- você tava pra sair já. mas estava saindo. É. A gente ficou pouco tempo. Mas aí foi um tempo que durou pouco na Mastermac, sabe? Eu fiquei por um período curto, mas que eu aprendi muito. Tive Sim. uma visão de mercado, inclusive, porque a Mastermac estava com um projeto nesse momento, inclusive eu entrei para a equipe de TI por conta disso, de vender serviço de TI para os clientes da Mastermac. Ah, Então não era um setor de TI interno. Então não era um projeto de TI interno, né? Sim. Porque tinha a equipe de TI interna na Mastermac, a Mastermac é gigante, né? Tinha mais de 500 funcionários na época. É, E, 300, cresceu bastante. e aí eu entrei para o time externo, então a gente prestava serviço de TI para os clientes da Mastermac, Sim, que é um modelo semelhante ao que eu vinha construir na Statera posteriormente. sim. E eu saí da Mastermac, retornei para a empresa que eu era estagiário. Só que eu já retornei com uma posição maior de responsabilidade no setor de TI, assumindo todas as unidades, né? E lá, só uma dúvida antes. Esse projeto que tinha na Mastermark de vender o serviço de TI para contadores não avançou? Avançou durante um período, mas depois, como não é o carro-chefe, né? Não foi um objetivo que Não- foi não tão ficou para frente. presente. Eu acho E que ele teve ainda muita tem dificuldade? Você bastante. chegou a trabalhar junto com os contadores? Porque eu sei que isso no Sim. futuro vai ser muito importante pra gente falar. Mas é porque eu tenho uma contabilidade e eu sei a dificuldade que um contador tem para gerenciar o TI dele. Tanto é que, naquela época, eu ficava imaginando por que as empresas não tinham software online. Porque o nosso maior problema era erro em DLL, problema na instalação, essas coisas. Se o software fosse online, a vida ia ser muito mais fácil. Mas também era um problema muito grave, porque o cara não tem uma rede que não funcionava, DOS não Perfeito. funcionava na rede Wi-Fi. Naquela época, né, a rede Wi-Fi era mais lenta. Então, tinha N Na problemas. época era mais complexo, tinha aquelas impressoras matriciais, Sim. dava muito problema, Que tem inclusive que com configurar, DOS. né? Então era muito desafiador mesmo. Hoje está mais simples nesse sentido. E aí, Mas o que eram os principais problemas que você como a encontrava maioria- lá? Como a maioria dos clientes da Mastermac eram contabilidades, as visitas que eu fazia, que eu ficava um técnico mais externo. Sim. Era nas contabilidades e eram as maiores contabilidades que eles atendiam na região. Mas o que era, só pra gente poder entender e começar a tangibilizar, o que eram os maiores problemas que você encontrava nas contabilidades? Contabilidade, né, Eric, é complexo. Sim. No sentido de que muitas obrigações, muitos prazos, pouco tempo para errar, Sim. né? Oh, E, você não tem nem opção de errar, né? e uma coisa que é interessante na contabilidade é que são centenas e centenas de contabilidades pequenas, Sim. né? Hoje a gente pode colocar aí que pouco mais de 90% das contabilidades tem ali entre 4 e 10
colaboradores. Realmente bem pequeno, né? E aí a característica principal, que aí o Eric vai saber explicar até melhor que eu, é que é pouca possibilidade de investimento. Sim. Então o contador ele está sempre ali, para sobrar algo para ele, ele tem que segurar um pouco os investimentos. E só que se você investir pouco em tecnologia, e aí fica uma dica para os contadores que vão nos ouvir, pode ser um erro muito grave, né? Porque a gente está falando de um modelo de negócio que necessita de continuidade, né? É um erro, uma parada num momento crítico de entrega pode ser muito complicado. E aí é um dos grandes problemas que se pega nas contabilidades são esses, talvez, investimentos baixos, né, em tecnologia e em rede, né, Eric? Respondendo até a pergunta do Carlos, é muito problema de rede, de servidor, de sistema, principalmente os sistemas governamentais, que eu acho que até hoje, né, nos tempos atuais, a gente continua enfrentando esse tipo de problema, que precisa estar atrelando ali a versão do Java, alguns parâmetros de configurações específicos ali em navegador, que se não tiver corretamente configurado, não funciona, né? Sim. E o contador tem muita dificuldade em depender desses sistemas governamentais, por exemplo. Sim. E ainda tem contador sofrendo, né? O cara instala o SPED e dá problema com conectividade social. Ele troca o certificado para o sistema do banco. Então, na hora que a gente começou a trabalhar, e hoje a gente construiu esse know-how, né, Eric, das configurações corretas de cada ambiente para evitar ao máximo esses problemas do dia a dia. Eu até estava perguntando, porque a minha ideia era tentar construir nesse sentido, porque eu acho que no passado os problemas eles eram muito mais estruturais. Por exemplo, o cara tinha um computador ruim, que não rodava bem a aplicação, tanto é que eu lembro que quando a Mastermark tentou implantar o NG, a maior dificuldade era ter um Core 2 Dual, que era o mínimo para rodar o NG com SQL. Então acabava travando ali. A rede era muito lenta, estrutura de rede mal cabeada, mal estruturada. Às vezes o cara nem tinha uma estrutura de rede direita, ele colocava um hub lá dentro, só para tentar chegar com informação até o servidor. O servidor ele não era um servidor, ele era mais um computador na rede e a gente só direcionava para dentro daquele espaço lá dentro. Hoje, eu acho que os desafios são muito maiores. Eu queria construir um pouco disso. Mas acho que esse cenário não mudou muito não, tá? Não? Em vários dos clientes que a gente vai, a gente encontra essa situação que você está descrevendo aí, que é uma situação que você imaginava ser de 10 anos atrás. É exatamente isso que eu queria mostrar. O quê? Como o problema é que a relação que a gente tem aqui, a tecnologia avança, a estrutura fica mais fácil de ser solucionada, mas os problemas viram outros. É isso que eu queria mostrar um pouco pro pessoal. Mas existe sim uma grande mudança nesse cenário que você está falando, né? Porque antes a grande maioria dos sistemas ainda eram local, né? A gente está vendo até a própria Receita Federal está migrando parte dos sistemas para nuvem. Né? É social, agora tem o FDRINF, o ECAC está muito mais parrudo, né? Muito mais robusto, entregando muito mais solução, o que tem diminuído a quantidade de problemas atreladas diretamente aos problemas dos sistemas governamentais. Sabe uma coisa que me impressiona hoje em dia? Quantos empresários você conhece que sabem entrar na CAC? Dá para contar nos dedos. Pois é, o cara tem praticamente um lugar que ele consegue saber se ele está com algum problema, se o contador dele está fazendo. Tô falando de empresário ali que fatura, empresário médio ali, o cara tá até, sei lá, 70, 80 milhões. O cara ainda tem tempo de, às vezes, ir lá e abrir um ECAC, saber o que está acontecendo. Ou ter um financeiro de confiança que faz isso. Não precisa ser empresário, mas eu raramente vejo o financeiro de confiança que sabe fazer isso, o empresário que sabe fazer isso. O cara que fatura 4, 5, 10 milhões por ano ali, eu acho que ele devia ainda saber fazer isso, ou pelo menos ter um financeiro que saiba. Porque é a mesma coisa se você fazer um diagnóstico num médico e nem abrir para você ler. Nem dar uma olhada para você ver, peraí, será que o que o médico falou, meu triglicérides está mais alto ou não do que a referência? Pelo menos um básico ali. Eu vejo o ECAC está cada dia mais robusto, com mais informações e quase ninguém sabe mexer naquele negócio. Fica na mão da contabilidade. Fica 100%. O contador hoje, ele às vezes o contador não sabe olhar. Algumas vezes. O fiscal, sim. O fiscal controla melhor. Não, mas hoje, a qualidade do contador no Brasil, ela é muito boa, no sentido, hoje ainda, infelizmente, muito focada em entregar o que a Receita Federal exige, né? Mas a grande maioria, pelo menos eu já devo ter visitado aí na casa de 1.000 contabilidades nesses 10 anos. E conversei com muito contador. Eu vejo contadores, pessoas de alta confiança, né? Sim. Mas o que não quer dizer que o empresário tenha que eu deixar a mão... médico, né?
deixar na mão 100% ali. E é uma coisa simples, né? Entrar no ECAC, verificar se está enviando o Simples Nacional. Não, se tem uma notificação se lá tem dentro, alguma pelo notificação, se o faturamento está correto. O né? envio é mais difícil, essas coisas, mas pelo menos o cara conseguir ver, ou o financeiro dele ver. Por que eu falo isso? Porque eu concordo. Vocês podem até validar, eu vou usar até esse podcast para validar um monte de ideia que eu tenho, um monte de achismo. Mas a questão é, eu tenho entendido que ficou mais fácil você ter uma contabilidade. Quando eu comecei a contabilidade, que não foi há tanto tempo atrás, meu maior desafio era quem vai ficar no departamento pessoal. Eu tenho que ter alguém no departamento fiscal, no pessoal, um no contábil. Então já deu 3 pessoas. Como é que eu começo uma empresa do zero assim? Eu não conseguia fazer tudo porque eu estava na consultoria. Só que hoje em dia eu vejo que a maioria dos empresários é um cara que às vezes sai de uma contabilidade, ele já tem um know-how, já tem um conhecimento, arranja 1 ou 2 clientes. Então aquela coisa de grandes contabilidades começou a se diluir em pequenas unidades. E aquele cara que pegou, ele é um cara mais qualificado, é um cara que se destacou ali na contabilidade. E aí ele foi vendo uma visão técnica do que podia melhorar e falou, pô, o cara não usa uma integração, não integra folha com contábil, fiscal com contábil. Se eu fizer isso, eu diminuo um pouco o meu trabalho, consigo ter uma estrutura mais enxuta e ali o cara começa a dar o primeiro passo. Contrata 2 pessoas, ele fica com um departamento, ele fica normalmente com fiscal e com contábil, contrata alguém para folha e vai ali dando um gatinhar. E chega num certo ponto que eu acho que tem uma barreira de crescimento ali, não é que chega em 10, mais ou menos pessoas, porque ele tem que ou definir ter um coordenador para ele sair para vender, ou ele tem que definir uma estrutura e contratar alguém para comercializar, e ali o cara começa a meio que travar, né? Enquanto o contador, ele pode ser contador de várias empresas, ele vai bem. Na Sim. sua maioria, tá? Não vou Sim. generalizar também, não. Mas a gente percebe que o contador que sai desses 10 colaboradores é o contador que ele aprendeu que ele não é contador, ele é empresário. Sim. E aí ele desenvolve outras habilidades além das habilidades necessárias para uma operação de uma contabilidade, né? Que basicamente é a terceirização de vários departamentos de uma empresa. Sim, é um BPO. Então é o BPO. Então ele aprende muito tecnicamente, ele opera muito bem, mas em algumas outras habilidades ele não investe, porque ele é de fato um contador técnico. Sim. Então esse é o perfil da grande massa dos contadores, Precisa né? de outras habilidades, né? Desenvolver outras E habilidades. aí a gente percebe que os clientes que a gente tem, que foram além, são aqueles clientes que de fato desenvolveram a habilidade de montar equipe, de trabalhar o comercial de uma forma mais estratégica, Liderar desenvolver pessoas. relacionamentos, liderar pessoas. É bem por aí. É. Mas voltando ali, você estava contando ali que aí você resolveu, você voltou para a empresa que você trabalhava e dali essa foi sua última oportunidade e depois você resolveu empreender? Só voltando um pouco quando você falou de Não preocupa com a infraestrutura, câmera, tá? da questão da Só contar a modernização. história. Voltando quando você falou da questão de infraestrutura, da mudança dos últimos 10 anos, Sim. na questão de infraestrutura e de tecnologia em geral, hoje ficou um pouco... O empresário precisa se preocupar com outros problemas que ele não tinha antes e com a questão... Dos riscos, né? Exatamente, Da parte de retomando segurança. esse raciocínio. Ele precisa se preocupar com outras coisas que ele não tinha antes, que apesar de melhorar, né, de ter muitas opções e facilitar muito a vida, ele precisa preocupar mais com a questão da segurança, com o backup, ele precisa de ter um firewall, precisa de estar dentro das conformidades da Lei Geral de Proteção de Dados e por aí vai. Então ele tem outro tipo de preocupação com a complexidade que gera essas tecnologias, né? Por mais que ela facilita, você tem que ter atenção em outra vertente, né? Sim. Eu vou até lembrar, depois eu quero contar o caso lá da nossa amiga de moda. Vocês tiveram que virar à noite para voltar backup lá. Isso foi muito divertido, né? Exatamente. Mas ali, isso é muito importante. E você comentou ali, eu estava fazendo o cálculo, nós estamos em 2024. Eu saí da Mastermark em 2019, faz 15 anos. 15 anos. O cenário que eu imaginava que tinha dentro das empresas de contabilidade, há 15 anos atrás, vocês estão me falando que ainda existe. Existe, nós Não temos, em muitas, mas nós talvez temos 2009, né, que clientes, você falou, nós há temos 15 anos clientes atrás. operando em DOS ainda. Pois é. É, Há 15 anos eu saí e eles já tinham a ideia de acabar com aquele sistema. Você vê a dificuldade que eles têm de virar, né? Para a pessoa sair do DOS para um sistema mais moderno. Imagina e já essas pessoas usando não inteligência consegue artificial converter. e o mercado É lento, né? a lento. curva de aprendizado, até por a gente estar falando de uma turma muito técnica, Sim, e técnica de uma coisa muito específica. muito específica. Não é técnico, porque assim, eu sou um cara técnico, você é técnico, a gente é técnico, o Rômulo é um cara técnico, o Rômulo tem uma visão muito clara ali, ele mesmo resolve quais os melhores sistemas que ele vai colocar para editar vídeo, para usar uma IA para fazer um corte, para usar uma IA para fazer uma legenda.
Então ele é um cara técnico. Mas o contador, ele é um técnico que não cresceu e não foi estruturado dentro de um sistema. Acho que um contador hoje, ele já sai da escola entendendo o que é tecnologia, o que é o processo. Os caras antigamente, a tecnologia, ela era tipo assim, uma ferramenta. Ele não era um cerne da operação. É uma ferramenta. Eu posso fazer no papel ou eu posso fazer no sistema. Exatamente. O sistema era mais rápido. Sim. Agora não. Não cogita-se mais uma empresa sem sistema. Eu não cogito uma empresa que vai fazer uma contabilidade fora de um sistema. Eu não cogito uma empresa que vai fazer gestão financeira. Tem uma coisa ou outra, uma empresa ou outra que faz no Excel, mas ainda cria um sistema. Não faz sentido. Não faz mais, isso não existe mais, né? Eu penso muito sobre isso, até porque é um mercado que a gente ainda atende, né? Um pouco mais da metade dos nossos clientes ainda são contabilidades. E é uma conversa que eu tive com vários deles sobre a necessidade dessa ruptura, né? Sim. As pessoas ainda, alguns contadores profissionais contábeis, donos de contabilidade, eles ainda não perceberam que a tecnologia é parte da estratégia de negócio, né? E nós não estamos falando mais sobre, vai tornar mais eficiente, né? É uma questão de sobrevivência, né? Enquanto esse empresário contábil não entender que se ele não se adaptar, se ele não trouxer a tecnologia para dentro do escritório dele, ele em poucos anos vai ser eliminado do jogo, né? Porque ele vai ter um custo muito mais elevado que o concorrente dele. O concorrente dele vai entregar uma gama de outros serviços que ele é incapaz de entregar porque ele não tem tecnologia para isso. E nós já estamos num mercado extremamente competitivo porque nós temos muitas contabilidades, né? Então, existe uma guerra de preço muito acirrada. E a gente vem percebido que, além dos que crescem ter essa capacidade muito maior de lidar com volume, de lidar com equipe, de liderar, eles também têm essa intimidade com as novas tecnologias e a capacidade de adaptar muito maior que os concorrentes dele. Então, ele traz muito mais clientes e, ao mesmo tempo, ele consegue entregar com muito mais facilidade porque ele já trabalha robotização. A gente tem clientes que têm departamento de TI interno focado em produtividade. Sim. Não, isso é extremamente automação, relevante. né? Exato. E assim, isso é o que eu vejo dessa diferença. Mas ali, pra gente começar, que aí eu quero ver se a gente traça uma trajetória nisso aí. Quando você estava ali na empresa, você foi e falou, não, agora eu vou sair e vou montar meu próprio negócio. Sim, eu tinha retornado para essa empresa com uma função a nível mais de gestão, que eu já tinha que controlar outras pessoas na equipe, mais de uma unidade, e aí que eu trouxe várias melhorias a nível de sistema, de conhecimento que eu adquiri nas experiências passadas. E dali eu já falei, onde eu estou aqui, eu vou fazer uma proposta para eles virarem o meu primeiro cliente. Sim. Então essa foi a minha estratégia. Eu falei, vou empreender e vou começar já com cliente. Já com cliente, que é onde eu estou, Sim. que eu já conheço toda a necessidade deles. E é muito difícil, Carlos, para as empresas, eu percebo, manter um profissional especialista nesses setores Sim. da empresa que não é o produto forte da empresa, não é o Não é o core business dele. Não é o core business. Então isso você precisa muito manter. Comum mesmo. Aí como é que você mantém um profissional que conhece, com o tempo ele sai? Foi o meu caso, eu não tive que ir para a Mastermark para poder buscar melhores oportunidades e mais conhecimento, porque na Mastermark eu fui para um setor de TI. Sim. Então eu estava inserido num universo que eu estava buscando. Uma empresa de tecnologia, Uma né? empresa de tecnologia, exatamente. Onde eu estava, eu era eu e mais um e mais dois. Sim. No setor de uma empresa que ofereçava outro tipo de serviço. Então, pra você ter uma ideia, isso aconteceu aqui na Velocidade, eu sempre falava, sempre que eu tentava trazer um cara de dados mais ligado a desenvolvimento, eu comecei a notar que ele ia embora. Ele não Porque tem pra onde ir. ele não tinha pra onde ir, ele não queria ser consultor. Não tem outras pessoas de referência, não. Exato. Aí o que eu comecei a fazer? Bom que com o Office a coisa mudou, né? Porque a gente começou, o departamento de Office começou a crescer muito, a gente trouxe uma empresa de desenvolvimento aqui dentro, porque para começar a dar para as pessoas, olha, porque o cara fica, onde eu vou aprender mais? Porque às vezes ele fica pela oportunidade de crescer, às vezes pela aprendizagem. Ele não tinha onde aprender. Quem tinha como referência não ficava aqui dentro. Então o que eu falei, se eu trouxe uma empresa de desenvolvimento, e foi bom para a empresa e para a gente, eu começo a ter uma referência muito forte aqui dentro. Porque isso é uma coisa que os empresários não entendem. O core business deles é um. Então ali dentro ele consegue ter pessoas, porque vai crescer, vai achar novas oportunidades, principalmente o empresário pequeno e médio. O cara pode crescer, alçar todas as oportunidades. Agora, se ele for trazer um cara interno para ser o cara de TI, para ser o cara de BI, o cara de Office... O cara se limita muito rápido. O
cara vai embora. Ele fica limitado e busca Exato. outra O cara oportunidade. não vai querer ficar lá dentro, porque ele vai olhar e falar, o que eu vou continuar fazendo aqui dentro? E esse Onde que eu talvez vou, né? seja o nosso maior diferencial hoje, Sim, né, Eric? Sim. É uma coisa que eu até trazer, porque como eu comecei estagiário lá e fiz Sim. esse processo todo, hoje eu faço isso na minha empresa, mas num ambiente que é propício ao crescimento da pessoa. Exato. E de TI, né? Então a gente Vocês consegue respiram formar TI, técnico ali, em menos de 6 meses eu tenho um técnico que nunca trabalhou na área. Às vezes o cara né? De mostrou Office também? Office Posso demora mandar uns pouco pra lá? mais, Aí a gente mas dá pra começa. fazer. Verdade. A gente começa com uma pessoa que está formando num curso técnico na área de informática e com poucos meses ali inserido no nosso ambiente, junto com a nossa equipe, a pessoa consegue desenvolver muito rápido. Que ela Até tá- porque, Carlos, isso aí é uma coisa muito interessante, até porque a gente vem passando por uma escassez de profissional, né? Eu vi uma pesquisa, não vou me lembrar a fonte, que nos próximos anos vão faltar 1 milhão de pessoas na área de tecnologia, né? No Brasil. Que bom. Então, Começar a facilitar os meus. então a gente optou por trabalhar num modelo de empresa-escola. Isso é muito interessante porque a gente traz essas... Nós fizemos uma parceria bem legal com o Senac. Então, a gente traz esses jovens do Senac, capacita ele dentro da nossa operação. Hoje nós estamos na 4ª remessa, né, de estagiários. Todos, grande parte, né, quase todos, um ou dois ali que não ficaram, mas todos eles crescendo dentro da nossa operação. Nosso time é muito forte por conta disso. Já foram contratados, já Já. foram promovidos, teve alguns que migrou do setor, mas todos iniciaram nessa questão do estágio. E eu queria falar, puxando o gancho no que o Eric estava falando, dessa questão de você montar uma estrutura de TI dentro de uma empresa onde não é esse o core business dela, é um perigo por conta desse ciclo, né? Sim. E a gente até falei com um cliente recentemente que tem um TI que está há 5 anos lá. Eu perguntei para ele, você tem um cofre de senhas? Você sabe onde estão as senhas das coisas? Porque se esse cara some, pede demissão, se Sim. desentende, Ou acontece entra em qualquer coma. imprevisto que você não consiga contar com ele, o que acontece com a sua estrutura de TI aqui hoje? Sim. Não, e Então isso é uma um coisa risco que... gigante, né? E é uma coisa que a gente tem que falar. Eu entendo, por exemplo, tem empresário grande que eu acho que ele tem estrutura para ter uma estrutura lá dentro e não é errado. Igual, hoje mesmo eu estava com uma reunião com um cliente que queria internalizar a contabilidade dele. Eu estou fazendo de tudo para ajudar ele a internalizar. Mas eu vou mostrando, olha, você está com esse desafio, ver se realmente faz sentido, ver como que você consegue. E a gente vai construindo. Eu até não tenho tanto mais o medo de perder cliente, então Sim. conta pra ele. Você consegue, mas vai te dar trabalho. Então, existe um caminho para alcançar É uma isso. estratégia, né? Tem até a questão do custo, né? Quanto que vai te Exatamente. custar isso, né? Eu tenho um cliente que a gente atende aqui, que o cara contrata da gente um número significativo de profissionais de Office, e ele teria total capacidade de ter isso lá dentro, mas ele entendeu que não era o melhor caminho. Entendeu que era melhor ter uma empresa externa porque ele não quer tomar conta. Pra você ter uma ideia, o time dele de contabilidade tem 104 pessoas. E não só isso, a expertise que você vai contratar de uma Sim. equipe de TI, igual tem uma equipe na Statera de várias pessoas e cada um tem um conhecimento específico. Exatamente. Você vai trazer um profissional só, E fora a vivência, né? que de ele outras não vai ter empresas. todos os know-how, todas as experiências que nós temos. Não, né, e fora em que conjunto. vocês vivem muita coisa. Então, eu Exatamente. acho que existe um momento para a empresa para ela poder decidir. Mas nesse cenário que você estava comentando, você foi lá, decidiu sair. Os caras toparam? Demorou um tempo, mas toparam. Você deve ficar insistindo. Eu fiz algumas reuniões, mostrei alguns projetos, algumas estratégias, fiz proposta, negociei e consegui. Mas isso aí é o que eu acho interessante, porque hoje vocês estão com quantos clientes? Perto de 100 clientes. Quantas pessoas trabalhando lá dentro? É porque hoje é um grupo, né, Carlos? São Sim. 3 empresas em segmentos diferentes, mas próximo de 20 colaboradores 20 hoje. pessoas. Você tem quase 20 pessoas. Aí fica aquela coisa, como é que o cara saiu de estagiário para virar um empresário com 20 pessoas lá dentro? Demorou 10 anos. Exatamente. Essa- Mas é uma coisa que eu gosto de mostrar, que é o seguinte, igual, veio um rapaz aqui, sabe aquelas histórias assim, que ele contava, eu falava, não, eu comecei vendendo defensivo no fundo da garagem, e aí agora eu faturo 50 milhões por ano. Como é que você fez isso, né? É. Pô, aí eu gosto de contar o caminho. Falta eu chegar nos é. 50 milhões aí que você falou. Mas tá chegando, falta pouco. Mas o que eu gosto de mostrar é esse caminho, e nesse caminho traçar essa reta ali do que você fala assim, qual que é o primeiro passo? O cara, às vezes, ele tem medo de sair do emprego dele e não ter outro lugar para trabalhar. Sim. Ele fica com medo de perder o emprego dele, ele não tem uma caixa reserva, ele não tem... E isso é importante mostrar que é uma realidade. Muitas das vezes, o cara já sai com um projeto, com um primeiro cliente, começa a tentar Sim. fazer a coisa acontecer antes mesmo dele ter estrutura. Então, pô, eu vou tentar ter um cliente, eu vou começar a buscar outros. Você tinha chegado a buscar outros clientes já? Já.
Já E tinha... lá dentro mesmo você já começou a fazer a já coisa fazia acontecer, alguns né? atendimentos, né? Pois Muito é. comum. Já fazia formatação de computador, já montava máquina, já vendia, né? Já Sim. atendia final de semana e fora do expediente uma contabilidade ou outra. que eu já Exato. tinha É conhecimento começar a do- fazer a coisa acontecer antes da hora, né? É começar a acontecer. Sim, não Pô, eu tem quero ter uma como, né? empresa, eu preciso ter uma estrutura. Se eu quero ter uma estrutura, tem que ter uma base. Já tem que ter. A base você vai acontecer sempre antes, não adianta. Assim, é raro a pessoa que vai lá. As histórias são boas, mas a realidade na hora que você vai ver não é bem assim. Não. Que o cara vai lá e pede demissão e começa do nada. Não. A história fica mais bonita assim, né? Mas a realidade é essa. É, a verdade não. Quando eu fechei com essa empresa esse contrato, eu já consegui trazer um parceiro dela. Sim. Eu já tinha um outro que eu atendia anteriormente e na mesma época eu consegui fechar um outro muito bom que também é cliente nosso até hoje. Aí você começou a ter Desses salário, né? desses quatro tem 3 que tá comigo ainda. Até o Aí você momento. teve salário, né? Aí você começou Aí a já falar, agora dá consegui. pra pagar as Como contas. era eu sozinho praticamente, né? Só que aí nesse momento eu trouxe um sócio. Sim. Aí eu entrei de sócio com uma pessoa que trabalhou comigo na Mastermind. Sim. Aí nós fizemos a sociedade, mas durou pouco tempo. Mas ele já estava no movimento também, Sim. nesse momento. Como eu tinha esses clientes, ele tinha os dele. E a gente juntou a carteira, alugou um espaço, contratou algumas pessoas para ajudar a gente ali no comercial, em alguma coisa assim. Mas durou cerca de um ano. E aí encerramos, aí eu fiquei com praticamente esses clientes que eu já tinha mesmo. E comecei a seguir sozinho. Sim. E aí Aí- já vou trazendo uma dica, né? Para quem for comprar o livro, vocês vão entender melhor sobre o que aconteceu para a sociedade não dar certo. Ah, isso é importante. E alguns pontos importantes a se observar na hora de escolher um bom sócio. Sim. É, isso não é uma coisa tão simples, né? A gente conhece histórias e histórias, né, Ah, cara? já passaram alguns aqui que não comentaram, né? É, Eu faz sei, parte do talvez eu processo. não seja um bom sócio. Mas é tudo muito aprendizado, a experiência, tudo é muito importante porque faz parte do caminho, né? É assim que a gente vai crescendo, né? E uma dúvida, quanto tempo você ficou sem sócio antes do Egon vir? Há quase um ano também, Mais um ano. praticamente. Porque enquanto o Eric estava fazendo essas aventuras todas aí, eu Você tava fazendo as suas, eu né? tava me aventurando em outras áreas, né? Eu lembro disso. Porque eu vim aqui do... O Eric salvou o Egon, tá? O Egon era um cara perdido no mundo. Ele tentava de tudo um pouco. A verdade é essa, ele Você não sabe pode falar disso. essas coisas no podcast, não. Pode, Claro que não pode. tem problema não. Essa é a verdade. O Egon tava perdido por aí. Ele tava tirando tudo quanto é lado. Mas isso aí Eu talvez lembro desse seja Eu o lembro que me desse trouxe ego. até aqui hoje. Não, mas né? eu Porque acho que é eu verdade. fiquei uma pessoa multidisciplinar. Não, né? e eu acho que você perdeu um pouco, porque é o seguinte, vender uma arte que eu acho que as pessoas ainda não entendem. Eu tive uma sacada, que eu acho que eu costumo brincar, falar que eu não sou inteligente, eu sou um cara esperto. Eu tive a sacada um dia que pra mim mudou meu jeito de ligar pro cliente pra tentar vender pra ele quando ele tá ainda que eu tô tentando fazer aquela insistência. Outro dia eu tava falando com uma vendedora aqui, eu falei com ela, é o seguinte, entenda pra mim uma coisa, comigo uma coisa. Pra mim, o cenário é muito simples. Eu tô com uns 10 pontos de rede ali na sala de treinamento que vocês viram, que ainda tem que ser cabeado Sim. e colocado. Tem mais uns pontos de rede solto em alguns lugares. E tinha um cara que veio aqui, um meio que faz tudo, e ele fez alguns pra mim, mas ficou faltando esses. E tem uns outros pontinhos que ele precisa catar, já fiz uma manutenção aqui, tem que colocar uma coisa na parede ali. E ele foi embora e ele esqueceu de me ligar. Ele não me liga mais. Mas toda hora que eu vejo um negócio, eu falo, não, tem que ligar pra ele. Se ele me ligar e falar, Carlos, pô, você tava precisando de umas coisas aí, eu posso ir fazer, sábado eu tô tranquilo, eu vou dar pra ele e falar, na hora, vem que eu tô precisando. Eu não chamo ele, não é porque eu não quero, é porque eu esqueço, eu não tenho tempo. Aí eu brinco que agora, quando eu vou ligar pra um cliente, eu só penso uma coisa, eu tô dando ele o direito de contratar um bom serviço. Porque às vezes o cara esqueceu da consultoria, ele entrou outra coisa na cabeça dele, ele foi fazer outras coisas e começou a ficar difícil dele seguir, dele definir o que ele vai fazer. Então, o cara vai se perdendo nessa história. Você querer uma pessoa te cobrando ali, né? Você quer uma lembrar. pessoa que te cobra. E às vezes o vendedor, a gente fala, não, o vendedor é chato. Não, o vendedor não é chato. Às vezes ele só tá te lembrando de uma coisa que você realmente Que é precisa. importante, é. E viver esse monte de coisa, eu acho que é muito importante pro cara perder aquela vergonha de ligar as pessoas. Às vezes o cara fica, não, mas será que eu vou ligar? Será que o cara vai Incomodando, né? incomodar? Será que não? Então, ter vivido vários cenários de venda te leva a isso. Foi uma trajetória grande, né, Carlos? A gente começou também na Mastermark, né? Sim. Mas lá a gente ainda era do esporte, né? Saí de lá. Seu primeiro emprego foi na Mastermark? Antes da Mastermark, eu fui copista no mesmo lugar que o Eric. Eu Sim. fui vendedor de feira.
Me substituíram lá. Isso a gente pode falar de crimes que a gente cometeu no passado? Mas Mas assim, depende. eu era menor de idade, já Já prescreveu. prescreveu? Então pode. Eu Se você não trabalhava- gastou seu réu primário, tá ótimo. Não gastei. Mas eu fui descobrir que eu tava cometendo um crime só depois que eu fiquei mais velho. Que eu falei, olha, aquilo que eu fazia não era legal. Eu trabalhei com 12, 13 anos, eu trabalhei na feira ali no Eldorado, no Sim, Paraguai ali. Sim. A famosa feira do Paraguai, o camelódromo ali. Para um senhor chamado Damião, do Nordeste, um ser humano assim incrível. E aí ele comprava celular. Sim. Eu falei assim, mas ele comprava um celular muito barato, de todos que apareciam, e depois revendia ali. E botava tudo numa caixa de sapato. Obviamente que a gente descobriu mais pra frente que ele era receptador de celular roubado, e eu tava ali, um menor de idade, que tava ali revendendo celular. os aparelhos. Você É, fala na o nome realidade- do cara e tudo. Ele nem sabe quem é. Eu nem sei se esse cidadão tá vivo ainda. Mas- Não, e o melhor de E mesmo tudo dessa assim- história é que, na realidade, agora a gente falou de uma Essa formação parte de você vai quadrilha. cortar aí, viu? Porque era você e mais os caras que faziam as coisas erradas, mais o dono do negócio, né? Eram sempre pessoas diferentes, né? Sim. Mas É, tava nessa, ali. época, nessa época Nessa nem existia época- celular. Você Era- não, já começa era- por essa história sua. Aqueles Motorola Sim. antigo, né? Sim, A Os gente tá novos. falando disso há quantos anos Mas atrás? esse tem mais de 20 anos, né? O que acontece? A Nisso gente- aí, eu tava até perguntando porque, na realidade, antes da matemática eu já feito um monte de coisa, mas eu esqueço que o Ego é muito mais novo que eu. Muito mais novo que eu, né? Eu tô chegando aos 40 já. O Ego tá longe disso. Mas ali, Mastermac, eu lembro que você tava no Mastermac, a gente trabalhou lá junto, suporte, aquela coisa toda. Aí você saiu e começou a se aventurar em algumas coisas de venda. Antes disso a gente se esbarrou naquela contabilidade. Ah, A aquela gente- famosa Aquela contabilidade. famosa contabilidade que Sim. eu fiquei algum Que tempo... não deve ser nomeada. Não deve ser nomeada. Essa não. Ficou algum tempo lá. Depois eu saí e fui trabalhar numa outra contabilidade, que essa eu tenho sempre orgulho de falar o nome, que foi uma escola para mim em termos de processo, Sim. que foi a Adcal, da Dona Armanda, lá na Savassi, não sei se você já conhece, se você chegou a Não, não conhecer. lembro de cabeça. Lá eu tive a oportunidade de passar por todos os departamentos da contabilidade, trabalhando a automatização de processo, com a tecnologia que a gente tinha na época, né? Sim. Isso tem 10 anos, né? Mais de 10 anos. Aí eu fiquei lá um tempo, aí um outro amigo nosso, mastermaquiano também, o Eric, da BHS, Sim. convidou para eu trabalhar com implantação. Sim. A parte que você tá querendo que eu chegue já vai chegar. Não quero que você chegue numa parte, não. É porque eu realmente lembro. O que você tá arrumando? Ah, não, agora eu tô trabalhando de implantação. Ah, agora eu sou BPO não era BPN. Aí de BPN, agora eu tô trabalhando com outro negócio aí daqui, entendeu? Era Isso essa aí época. nessa época aí que nasceu a Statera Consultoria. Sim. Eu comecei a implantar software da Mastermac, pela própria Mastermac através do Eric. E aí aconteceu um problema, que é toda empresa que nasce, todo empreendedor que enxerga uma necessidade. Sim. Então eu ia implantar o sistema, falava assim, você tem 12 horas para implantar um departamento pessoal. Falei assim, isso dá para dar no máximo um treinamento básico. Sim. E aí os sistemas, os RPs contábeis, eles são muito completos. Então eu cheguei para ele e falei, existe uma oportunidade aqui de eu vender horas a mais para esses clientes. Você tem interesse de vender ou eu posso atuar? Ele falou, não, se você conseguir vender a mais, você vende a mais. E aí você atua sozinho. E aí nasceu a Statera Consultoria. Inclusive o primeiro cliente de consultoria é cliente da TI até hoje. Foi isso que aconteceu. É um dos motivos do Egon ter vindo como sócio Sim. depois. Aí começou com eu lembro dessa época, que até que o nome, agora que eu lembrei. Como o Egon começou a ligar para vários clientes na área de contabilidade para fazer esse trabalho de consultoria, ele me indicava o cliente para fazer a parte de TI. Sim. Então a gente começou a fazer essa parceria e o Egon começou a indicar bastante. Aí chegou um momento que eu falei, Egon, já que você tá me indicando e eu preciso de um comercial aqui, Vem cá, né? vamos fazer uma sociedade entre eu e você, juntando o que você faz da consultoria e o que eu faço da TI, e a gente monta nosso negócio. Aí a gente foi e uniu a Statera TI com a empresa de consultoria do Egon. Né? E aí começou a dar uma alavancada melhor nessa época? Olha, ainda não foi nesse momento que a gente teve a virada, né? Sim. Durante muito tempo na Statera, quando eu me juntei com o Eric em 2017, eu vinha do marketing multinível, né? Sim. Eu não ia E chegar eu nessa fui. parte. Mas Porque eu acho ela muito boa, mas Eu não tenho. tem gente que tem vergonha. Eu não tenho vergonha nenhuma, porque foi a melhor Tem escola gente que de tem venda. vergonha. Porque lá eu tive uma sacada que foi muito interessante. Porque na época que eu vim trabalhar na Statera, a gente precisava montar um modelo comercial. Sim. E a gente sempre entendeu que precisava um mínimo de padrão. Meu multinível foi antes de a gente ser sócio. Foi bem antes. Eu ainda Você levei. esperou ele superar essa parte pra você foi poder quando chamar ele ele. já Né? tinha passado do multinível, aí
A consultoria veio após o multinível. Veio, na verdade, a Acho que você botou os consultoria, dois em paralelo, eu toquei em paralelo, depois eu parei a consultoria e toquei só o multinível, Sim. o marketing multinível. E aí Era pra ele tá rico. eu quebrei emocionalmente e financeiramente. Por pouco ele não ficou rico. A época foi errada. Se ele estivesse vendendo Bitcoin naquela época, Aí hoje a gente ele estaria tava- conversando em outro lugar. exatamente, eu seria convidado para ir lá em Dubai visitar ele. E aí foi uma escola, porque eu lembro que eu estava falando desse padrão de produto, porque lá tinha lá o produto de prata, ouro e bronze. Sim. Então eu criei na época o produto, o pacote bronze, prata e ouro da Statera. E isso, até hoje a gente trabalha com planos e isso facilita muito, né? Que depois, mais pra frente, a gente vai aprender algumas coisas, né? Sem padrão de produto, eu não tenho padrão de ferramenta e nem padrão de processo. Então, para você atender um número grande de clientes, é preciso padrão de processo, padrão de ferramenta e padrão de produto. Então, isso trouxe a gente aonde a gente está hoje, né? Ter essa... Inclusive, é uma fala de um parceiro que eu fui descobrir que a gente fazia isso, mas eu não tinha pensado dessa estrutura de pensamento da forma que eu estou expressando ela aqui agora. Que veio até o Rodrigo lá de São Paulo, que trouxe essa forma de pensar aqui que eu estou narrando. Mas é muito interessante, porque sem isso a gente não estaria onde a gente está hoje. Porque isso facilita muito o processo de venda. Sim, você dá três opções. Se você tenta vender pro cara o ouro, por exemplo, que é o melhor pacote, que ele vai ficar mais satisfeito. Se ele não quiser o ouro, ele fala, pô, tá caro. Por mais que ele... Aquela velha história. Quem é vendedor sabe muito bem disso. Você vai fazer o cara entender que ele precisa daquilo ali. Esse pincel tá aí pra isso. O cara vai entender realmente de forma honesta. Você vai mostrar pro cara que, olha, o que você precisa é esse pacote ouro aqui. Ele tem tudo que vai te resolver o problema. Mas ele pode ser mais caro que o cara quer. Então ele já tem algumas outras opções que atendam dentro daquilo que ele está disposto a investir. Sim, e isso possibilita o upsell depois também, Exatamente. né? Que vai crescendo ali dentro Começa do com cliente. menor, né? Sim. E o vai... Ego é ótimo nisso, né? Eu nunca faço upsell. Agora, Raramente aumento o contrato. por incrível que pareça, agora o responsável por upsell na Statera é o Eric, né? Sim. Traz uma pessoa do sucesso do cliente para trabalhar a base, cara. Ah, eu tô tentando. Não, é. Ai, é aquela velha história. Acho que hoje eu tenho um problema que eu sempre quis ter. Pena que eu não estava pronto para ele. É um outro ponto, né? Que a gente não estava pronto. E não foi ainda que a Statera virou, né? A gente deu essa volta para contar da minha passagem pelo marketing de rede. Mas a coisa começou a virar na Statera na pandemia. Porque enquanto eu estava trabalhando na Statera TI, na Statera Consultoria, enquanto eu ainda era consultor, Sim. Você de consultor não dá futuro. continuava acontecendo o quê? Dependia de eu conseguir um novo cliente de consultoria para aparecer um novo cliente de TI. Quando veio a pandemia, o que acontece com o consultor na época de pandemia, Carlos? Na grande maioria das vezes. Na maioria das vezes foi o que eu pensei que ia acontecer na minha empresa, né? Sabe que eu abri a Prozitado de fato? A Prozitado tem um registro CNPJ desde 2016, mas era sonho, né? Nessa época. Eu realmente larguei tudo para montar a Prozitado em 2019. Janeiro de 2019 foi o último mês que eu estava ainda na consultoria, que eu era sócio antes da Prozitado, que você lembra lá, né, no Prato. Eu larguei ela em janeiro de 2019 para começar a Prozitado. Em janeiro de 2019, março de 2020 veio a pandemia. Eu achei que eu ia falir. Como é que eu ia continuar atendendo meus clientes? Se 90% do meu trabalho era presencial naquela época. Eu não me recordo, e hoje, eu olhando para trás, eu não sei explicar como que eu consegui me manter naquela época, 2020, 2021. Eu sei que a empresa cresceu, surgiu muitas oportunidades, mas acho que eu dei sorte porque o mercado deu uma acelerada absurda, por mais que infelizmente muita gente faleceu, mas o mercado acelerou muito. E eu entendia de mercado online, eu sabia o que era, eu conversava com as pessoas. Então acabou que eu consegui, mas eu achei que eu ia falir. E foi exatamente isso que aconteceu. A consultoria reduziu, porque eu basicamente trabalhava com pessoas que queriam presencial, né? Naquela época, os contadores eram pessoas mais velhas, ainda são, ainda em grande maioria, e queriam o contato próximo. E aí eu me voltei todo 100% para Statera TI. E é interessante porque eu estava no BNI já naquela época. Que inclusive é um ótimo negócio, né? É muito interessante. Às vezes as pessoas têm preconceito achando que elas vão para o BNI para vender para as pessoas que estão lá dentro, né? E eles não entendem. A minha virada no BNI, eu não vou mais, porque realmente hoje a gente tem que traçar escolhas, né? O meu canal de venda hoje é o YouTube e ele funciona muito bem. Eu não posso me dar o luxo de arriscar outro canal por agora, porque realmente a gente, né, consegue atender. Sim. Tudo que aparece aqui ocupa o nosso tempo já.
Mas no dia que eu tava no Beni e alguém falou isso, virou minha chave. O cara virou pra mim e falou, vocês não estão aqui procurando vender para essas pessoas que estão aqui dentro. Vocês estão aqui porque vocês vão ter 40 vendedores Sim. tentando vender o seu produto. E quanto mais relacionamento você fizer com cada um desses, mais capacidade essa pessoa tem de vender o seu produto. Te E referenciar. eu achei aquilo fantástico. Virou minha chave, eu achei a ideia do Beni. É muito Ótima. interessante. Tanto que funciona no mundo todo e Exatamente. foi de lá que a gente percebeu que a pandemia ia chegar no Brasil. Pois é. Porque o Beni foi muito rápido, né? Sim, ele virou a chave Ele muito virou rápido, a né? chave para online muito rápido. E na época, eu tive acesso a alguns membros lá de Portugal, que ela está em 71 países hoje. A gente teve acesso com o pessoal de Portugal e eles explicaram exatamente o que aconteceu. Ó, aconteceu isso, teve lockdown, aí teve um segundo lockdown, aí daqui a pouco não tinha prazo para voltar. Sim. E aí eu conversei com o Eric ainda naquela salinha verde maravilhosa que a gente tinha, a sede antiga, né? Você lembra da salinha verde? Eu lembro da sede antiga. Com pouca iluminação, mas um lugar abençoado, né? Que a gente passou lá um tempo até a gente ter a nossa sede própria. E a gente teve aquela conversa, Eric, a gente precisa preparar os clientes que a gente já tem para trabalhar em home office, né? Aí você lembra quando a gente começou a trabalhar o Faro, você visitou os clientes, a gente colocou os clientes todos que a gente tinha, mesmo aqueles que não queriam, a gente preparou. Deixou pronto com a VPN já configurada. Então os caras realmente entenderam que você estava muito melhor, né? Preparados do que o Aconteceu. mercado, Teve né? cliente que na hora que teve as paradas, né? A gente já tinha deixado pronto. Ele nem às vezes ele nem sabia que a gente já tinha deixado preparado. Ele só ligava e falou, preciso conectar todo mundo aí agora, da noite pro dia. A gente falou, não, beleza, tá no É jeito. só ir para casa. Pode ir mandar os acessos aí. Então, que a gente esse configura. foi o ponto da virada. Porque a gente conseguiu antecipar um problema do nosso cliente e atender ele muito melhor do que qualquer outro TI, porque a gente previu. E isso deixou todos os clientes que a gente tinha prontos para trabalhar home office. Isso foi fantástico. Mas mais fantástico que isso foi a possibilidade de angariar novos clientes. E como eu estava com o tempo livre, de 2020 para cá, naquela época a gente cresceu nesses 2 anos seguintes, a gente dobrou de tamanho 2 anos seguidos. E muito por conta dessa estratégia na época. E do fato de existir o foco, né? Sim. E aí a gente entendeu a necessidade disso, né? Onde a gente põe energia é que as coisas acontecem, né? Então foi muito por aí, né, Eric? Sim. E aí, Carlos, já que você comentou da nosso escritório antigo, a gente tem que colocar aqui, meu tio é de Jarbas, Tadeu, ele é dono de uma contabilidade. E na época que eu estava sozinho, né, antes do Egon ser sócio, eu tinha uma estrutura que eu aluguei e o que eu fiz? Que é uma sacada também, que foi uma virada aí de chave nesse momento, Carlos. Eu peguei o custo que eu tinha de aluguel e estrutura, que dava em torno de uns R$2.000 ali na época, entregamos a casa e meu tio, de Jarbas, me ofereceu esse espaço onde foi o escritório da Estatera durante aproximadamente uns 4 anos, né? Por aí. E a gente usou esse espaço. O dinheiro que eu tinha de custo com a infraestrutura, eu contratei meu primeiro técnico. Então eu deixei de ser eu atendendo sozinho para eu ter um técnico de TI, né? Atendendo meus clientes junto comigo. E aí começou a sobrar um tempo para eu poder trazer novos clientes, entendeu? Então aí que começou aí a dica é, quanto mais rápido você puder contratar uma Alguém, pessoa, contrata, porque aí que vai Parar de começar, fazer tudo, né? que aí que Parar vai de fazer começar a acontecer a sua empresa. Mas a gente estava comentando aqui sobre... Antes a gente estava falando da questão do andar, né? Mas o que acontece? O mercado, acho que até é válido falar isso ao vivo, porque ao vivo não, né? Na câmera. O mercado mudou demais. Não tem mais lugar para alugar nesse prédio, não. Nenhuma. Aqui são 14 andares. A gente tem 400 metros aqui. A sala que está aqui de frente, ela deve ter uns... Acho que deve ter uns 150, mais ou menos. A sala que está do lado da minha, ela é um pouco menor do que a minha. Ela deve ter... Se junta, as duas ia ter 600, ela deve ter mais uns 200. Então, 400 da minha, 150 da frente, mais 200 da outra, já deu 700 e poucos metros. Lá no fundo, do outro lado, é a Lynx. A Lynx seria, basicamente... Chegaria a ser... Não chegaria a ser do tamanho da minha. A Lynx deveria ser toda essa volta aqui. Ela deve ter mais uns 400 metros. Acho que cada andar aqui tem mais de 1.000 metros quadrados. Com certeza tem mais de 1.000 metros quadrados. Não tem um andar. São 14 andares. A gente está falando aí de 14 andares. Começa pelo quarto. Então a gente está falando aí de pelo menos 10.000 metros de salas aqui, 100% alugadas.
Eu tenho cliente querendo vir para cá e não tem espaço. Interessante, né? O mercado tá bem aquecido para mim. Nós estamos falando de talvez um recorde de empregabilidade no Brasil hoje, né? Mais de 100 milhões de pessoas empregadas, né? Então, existe sim um mercado aquecido, né? Sim, querendo ou não. Mas você tinha comentado a questão, inclusive o aquecimento leva até aquela dúvida, né? Eu tenho muito cliente porque o YouTube é bom, tem muito cliente porque o mercado está aquecido e tá saindo cliente pelo ladrão, né? Ou os dois. Eu prefiro pensar que não, porque eu estou maior do que alguns concorrentes, então, né? Alguma coisa de certo eu fiz. Mas você comentou da questão do que é melhor o YouTube ou o Instagram. O que acontece? E até estava recomendando, eu acho que vocês devem produzir conteúdo. Inclusive, vocês sabem, a sala aqui está à disposição, se vocês quiserem. Dá para mudar o ambiente, tá vendo? Eu falei que ele ia pôr isso ao vivo, porque aí não tem como ele negar depois quando a gente vamos usar a sala de treinamento. Exatamente. Não, a sala de treinamento também está à vontade para você e todos os clientes. E para aquelas pessoas que quiserem vir aqui no nosso treinamento ao vivo. O que acontece? O YouTube, a gente precisa entender o cenário das duas redes sociais. Quando você está procurando alguma coisa para tirar uma dúvida, tentar aprender algo, onde você procura? Procurando, hoje em dia. Né? No Google e ela direcionar um vídeo para o YouTube. Exatamente, Google e YouTube. O Google e o YouTube são ferramentas de busca, então ele é atemporal. Você faz um vídeo hoje, a pessoa vai procurar e vai encontrar uma solução de como resolver aquilo a qualquer momento. Quando a gente fala de Instagram, você procura no Instagram alguma coisa? Não. Como fazer algo? Não. O Instagram, ele é uma rede de passagem. Então, para mim, o YouTube é aquela rede que vai te sedimentar o seu conhecimento e a sua validação técnica. Ou seja, a pessoa pode até te procurar pelo YouTube, você vai trabalhar na rede de pesquisa para você poder aparecer lá, mas seu vídeo vai durar muito tempo. O Instagram é uma rede que você precisa alimentar todos os dias. Porque o cara tem que te ver. Ele é de rotina, né? Rotina, fazer a pessoa ver aquilo ali, não é uma busca. Só que tem um desafio hoje em dia. Jovens. Eu acabei de descobrir há pouco tempo atrás que os jovens procuram como fazer as coisas no TikTok. Porque tem aqueles vídeos rápidos daquele For You do TikTok. Então aqueles vídeos rápidos do TikTok, eu quero fazer, como é que eu faço, sei lá, uma batata assada de alguma coisa. Os jovens hoje em dia vão no TikTok. Porque o vídeo é muito rápido. Eles assistem os vídeos tudo a 2x, né, cara? Exato. Como que eu faço uma fórmula de somar produto? Ele vai lá no TikTok. Então, assim, mas esse é um desafio para hoje ou para daqui a algum tempo, né? Eu não sei quanto que os jovens vão começar. Eu não sei. Eu falo que hoje é um desafio para mim, que eu não tô no TikTok, praticamente. A gente tá no TikTok? Eu tô no TikTok. Mas não produzindo vídeo do jeito que o TikTok deveria. A gente não produz vídeo para o formato TikTok. São formatos diferentes. YouTube é isso aqui, é vídeo longo. É conversa, é desenvolvimento. A pessoa passa tempo no YouTube. Tanto é que no YouTube deu certo aquilo que a gente não tinha que fazer na pandemia. A gente ficava o quê? Assistindo podcast porque era uma resenha. Era praticamente umas pessoas conversando. Live. Uma resenha, música, né? Você não tinha nada pra fazer, aquilo ali entretenimento. Entretenimento. Então é uma coisa pra você ver a longo prazo. Eu, por exemplo, cozinho, eu gosto de cozinhar, não tão bem igual o Eric, mas eu coloco meu celular e deixo passando. Ou é YouTube, que é muito mais fácil, ou é o Meu Sucesso, que é uma plataforma fácil. Mas aqueles seus vídeos de modo Ana Maria Braga é muito legal, cara. Pois é, inclusive, aqueles ali... quem não segue o Carlos tá perdendo. Exatamente, meus vídeos de Ana Maria Braga, porque na realidade eu não tenho o Louro José, mas eu tenho o Padawan, que fica lá. Tá ali, sempre presente. Exatamente. Mas ali são ideias diferentes. Hoje, o nosso perfil, o YouTube é conteúdo de longo prazo, é o cara que quer realmente conteúdo raiz. Solidificar conhecimento. Instagram é uma rede de descoberta. Então, uma coisa que você vai vendo ali, vai descobrindo uma coisa, vai seguindo e ali vai. Dicas rápidas, descoberta. O TikTok, ele veio aqui com uma pegada de uma rede de descoberta, porém com uma busca similar a de conteúdo. Então, os jovens estão indo muito para essa vertente. Mas eu acho que é muito impossível ensinar como é que funciona um Office 365 em pouco tempo, né? Em um vídeo de 90 segundos. Não dá. Então, a estrutura da plataforma entre ver no YouTube e ver no TikTok, o YouTube ele é mais estruturado para isso. Então, acho que a tendência do TikTok é começar a ir para um vídeo longo, que agora o TikTok tá liberando uns vídeos bem mais longos, não tá? De 3 minutos para cima. De 3 minutos para cima. 3 minutos. Não, é 3 minutos para cima, né? Então você pode colocar qualquer coisa acima de 3 minutos. Só que entre você ver um vídeo de 40 minutos no TikTok ou de 40 minutos no YouTube, até mentalmente é muito mais fácil ir pro YouTube, a estrutura é melhor. Então, assim, não tem uma plataforma melhor. Depende do que você quer. Por exemplo, se você quer pegar seu cliente pela chamada rápida de que ele tem um problema, por exemplo, que ele poderia receber.
ser atacado por um vírus que vai pedir ele para descriptografar pagando por Bitcoin, que é aquele clássico que a gente já entra naquela história. Você pode fazer aquilo ali no TikTok. Você pode fazer aquilo ali no Instagram. O cara vai se atentar, porra, eu tenho uma dificuldade nisso aqui. Você pode mandar ele pro YouTube e falar, olha, faça um backup desse formato. Esse cara não vai conseguir fazer esse backup tão facilmente. De cada 80 que vê aquele seu vídeo, talvez 30 vai deixar passar, 20 vai conseguir avançar em alguma coisa, talvez 10 vai fazer, mas vai sobrar 10 que vão falar, eu vou ligar para esse cara para ele resolver para mim. Então você tem um funil de venda ali, você sabe quem você quer na hora que você está fazendo um vídeo pro YouTube. Então, pode ser que no Instagram o cara descobre, vai pro YouTube e no YouTube você qualifica ele dentro de um funil. Então, é uma soma de plataformas. Hoje, a maior parte dos meus clientes vem do YouTube, eu acho. Mas eles chegam para mim através do Instagram. Eles preferem ir no meu Instagram hoje, me chamar pelo Instagram, do que entrar no meu site e clicar no link do WhatsApp. Então, o Instagram tá na mão da pessoa o dia inteiro, né? Quantas vezes uma pessoa abre o Instagram por dia? É uma boa pergunta. Eu controlo a quantidade de vezes que eu abro no meu Instagram, eu controlo a quantidade de tempo que eu acesso. Eu coloco um bloqueio no meu Instagram para 45 minutos diário. Porque quando termina, eu fico regulando o tempo. Só mais um minuto. Eu coloco só mais um minuto, vejo um pouquinho e largo. Só mais um minuto, vejo um pouquinho e largo. Eu consegui baixar para menos de... Acho que hoje eu tô com uns... Hoje eu devo estar na casa de uns 56, 54 segundos de Instagram por dia. Como é trabalho, eu ainda acho muito. Mas eu abro o Instagram, em média, e acho que eu abro muito, eu abro quase 25 vezes por dia o Instagram. É muito. Postar uma feed ou alguma coisa do tipo, ver o que está acontecendo, ver se um vídeo deu stories, fuçar mesmo. E eu sou um cara que regulo. Eu fui olhar outro dia com o meu personal, pô, teve um dia que ele usou 4 horas no Instagram. Na hora que a gente olhou lá, eu falo pra todo mundo, abre o seu Instagram, vai lá em atividades e vê o quanto tempo você tem de uso e depois você vai lá com a atividade e vê se abre. Um cara abre o Instagram em média 60 vezes por dia. E o WhatsApp, eu li um estudo que eu acho que as pessoas hoje abrem o WhatsApp mais de 100 vezes por dia. O cara abre o WhatsApp mais de 10 vezes por hora. Então são ferramentas que estão ali no dia a dia. Mas se ele abre o WhatsApp, ele não sabe me achar. Mas se ele abre o Instagram, porra, eu vou achar o Carlos Pires, ele acha. E se ele vê um vídeo meu e ele viu o vídeo lá no YouTube, eu apareço no Instagram dele, ele, não, tem que chamar o Carlos Pires. Aí ele vai lá e chama. Agora o cara tem que ver o vídeo, falar, não, tem que chamar o Carlos Pires. Google, Carlos Pires, aí clica, mão, né? acha onde é que tá, vê se tem mensagem, a pessoa prefere ir. Não tá tão simples, né? Ele prefere ir pelo Instagram. É uma curva de localização mais rápida mesmo, se for parar pra pensar. É menos cliques, né? Menos cliques. Menos cliques, o cara já tá... Mais fácil, né? Quando você quer vender, quanto mais ambientado o cara tá na plataforma, melhor. Mas falando dessa questão de vírus, vamos voltar na história suas pra gente começar, senão a gente fica 6 horas aqui. Vocês falaram um pouco da virada ali, indo pra contabilidade. Mas antes de a gente ir pra contabilidade, eu lembro que uma vez eu indiquei um cliente pra vocês, só pra gente contar essa história, que vocês tiveram que virar à noite lá, alguns dias pra conseguir recuperar o backup dela, né? Que é uma dica de segurança pras pessoas. Eu vou deixar o Eric falar bastante disso, que é a praia dele, né? Ele é extremamente técnico. Sim. Mas porque a gente falou muito sobre contabilidade, mas a Statera, ela atende a contabilidade porque ela é porta de entrada para os outros mercados, né? Então, hoje a gente atende indústrias, atende empresas de engenharia, diversas empresas de engenharia, tanto aqui no Brasil, quanto em Portugal e Moçambique. Então, a gente tem empresas da área de indústria. Hoje a gente atende o McDonald's. Então a gente tem uma série de clientes de vários mercados diferentes. Mas esse assunto que você tocou agora dessa empresa de moda que sofreu um ataque de ransomware é um caso... Isso é uma coisa muito séria, Carlos. E é complicado porque as pessoas, às vezes, que não estão no mesmo ambiente que a gente, acostumado com esse mundo da tecnologia, acham que a gente às vezes está colocando terror, né? Sim. Quando a gente fala de segurança, de você ter todas as suas contas, inclusive a pessoal, com duplo fator de autenticação, para validação de acesso. Alguns cuidados básicos mesmo com a questão da sua informação, do seu celular, né? Que hoje tudo está em suas mãos aí. E o pessoal acha que é terror. Então, dentro da empresa é muito importante você ter regras de permissão de acesso, de segurança, de controle do link de acesso de internet, o que vai entrar e o que vai sair da sua rede. Então você consegue ter hoje tecnologia, né, que permite você ter esse tipo de controle. Um antivírus que seja gerenciável com tecnologias de comportamento, que a gente chama de EDR, e por aí vai. Questão da legalização dos LGPD de
Lei Geral de Proteção de Dados, onde vai pedir que você tenha uma rastreabilidade das informações que circulam nos seus e-mails, na sua rede, servidor de arquivos. Então, são coisas muito sérias que muitas pessoas, às vezes, ou não têm conhecimento ou não conseguem colocar como prioridade. Essa história que o Carlos e o Egon trouxe aqui, são clientes que a gente já conseguiu ajudar, que teve um ataque de ransomware. Sim. Ransomware é o que o Carlos já comentou aqui um pouco, é uma criptografia de dados. E quando você sofre esse tipo de ataque, eles pedem uma recompensa, como se fosse um sequestro da sua informação. E é um bandido invisível. Então, sim, você lida com um bandido invisível, que é uma situação muito delicada, muito crítica. E se você não tiver com o mínimo do cuidado e preparado para poder reverter uma situação dessa, sua empresa pode deixar de existir. Sim, eu lembro naquele caso lá que a gente comentou, eles chegaram a sequestrar todos os dados dessa empresa e tinha histórico o quê? De 15 anos de... 15 nada, acho que tem uns 30 anos aquela empresa, né? Tem histórico de uns 30 anos de desenho, de moda, tudo isso. E se chegaram a ver, descobrir como é que os caras chegaram até o servidor deles? Na época, sim. Foi o quê? E-mail? Não, tudo indica que foi uma falha de segurança mesmo, de configuração no servidor. Tem uma porta, né, que é muito conhecida no ambiente técnico de acesso remoto, que estava liberada para todo mundo. Sim. Então era uma brecha de segurança com a porta aberta para poder acessar um servidor específico na rede. Sim. Aí o cara acessou, jogou... A partir dali, quebrou uma senha, já entra, sim, e já... Jogou um vírus lá dentro já e consegue ele executar. Capturou todo o backup. É muito comum, e tá? criptografou, né? Capturou todos os dados que ele encontra lá dentro e criptografa. Isso é muito comum, Carlos. A gente visita muito cliente, a gente percebe que muitas das vezes o cliente quer economizar, ele chama um parente, chama alguém, fala assim, configura para mim, eu só preciso acessar remoto. Sim. Né? E hoje eu recebo toda semana pessoas querendo trabalhar remoto. Aí na hora que a gente oferece o que há de melhor em termos de segurança, a pessoa fala, tá caro. Aí eu falo com ela, eu só faço desse jeito. Porque se eu fizer de qualquer jeito, você tá no país que é o quarto, tá entre os 5 países que sofrem mais ataques de ransomware e o maior da América Latina em termos de número de ataques de ransomware no ano. Então nós estamos falando que não é se você vai ser atacado, é quando. Então se for para fazer, nós vamos fazer direito, senão eu não faço. E é melhor o cara preocupar, porque, por exemplo, aqui mesmo, a gente tem algumas políticas de segurança, a gente tem algumas formas de fazer backup, mas eu tenho uma preocupação muito grande, porque, por exemplo, eu tenho um firewall aqui, a gente usa uma rede através da Unfire, né, que é uma rede a ser bem estruturada hoje, bem conhecida, tem o firewall, tem tudo ali dentro, mas o consultor leva o computador para casa. O consultor vai no cliente. Então, ele tem toda uma estrutura. Então, assim, backup é essencial e as pessoas esquecem disso. Sim. Ainda mais hoje que as coisas são em nuvem, eles esquecem, mas também esquecem que se o cara fizer alguma coisa na sua máquina e subir para a nuvem, vai eliminar tudo que estava lá na nuvem. Sim, porque hoje as pessoas confundem muito OneDrive, Sim. Google Drive com backup. Sim, né? uma coisa, outra coisa, outra coisa. É porque nós estamos falando de Google Drive, de OneDrive, que a gente... Mas o OneDrive é melhor. O OneDrive, a gente é Microsoft, a gente prefere o OneDrive. Mas os dois têm a mesma função, né? Sim. Que é de sincronização de arquivos e trabalho colaborativo em nuvem, online, sim, né? Mas quando você sincroniza, você está sincronizando. Se você exclui de um, exclui no outro. E o backup ele já tem uma característica diferente, né? Ele vai, sim, armazenando cópias no decorrer do tempo, de acordo com o que você configura ali, né? Tem vários tipos de backup, né? Então você consegue um histórico, né? Consegue versionamentos de arquivos. São aplicações diferentes, né? São aplicações diferentes. Mas é uma ilusão que muitos empresários falam assim, mas eu tô na nuvem, eu tô 100% protegido. Sim. Aí, e é uma coisa que é engraçada que eu estava conversando ontem. Se você quiser voltar cada um dos arquivos de volta na mão, você está protegido. Você está protegido. Só que você tem que voltar um por um e na ordem certa. Exatamente. Complexo. Na prática não é tão simples. Né? Não, volta, sei lá, 800 mil arquivos na mão. Eu estava conversando com um cliente ontem sobre isso. Ele falou assim, Egon, eu vou para colocar o meu sistema em nuvem em tal local. Lá vai estar seguro? Eu falei assim, todos os lugares não existe nada 100% seguro, né? Os nossos clientes, inclusive clientes de contabilidade que estão usando a solução de nuvem da software house, a gente tem orientado que eles têm que pedir uma cópia do backup. Porque eles estão no ambiente de um terceiro que não é 100% seguro, porque não existe o 100% seguro, né? A Microsoft fala, sim, que é 100% seguro.
e ele não vai ter um backup da vida dele, da empresa dele, nas mãos dele, se acontecer algum imprevisto. Sim. Então, não quer dizer que está em nuvem, está 100% seguro. Isso é uma ilusão de quem não estuda um pouco de tecnologia. Sim. Não, e lá, para resgatar o backup, o que vocês chegaram a fazer na época? Só para o pessoal entender por que vocês viraram a noite lá. Olha, Vocês lembram? lembro. Como esquecer, Carlos? Como esquecer? Foram quantas noites lá direto? Olha, no primeiro momento, para colocar a empresa em produção, foram umas 2 noites mesmo. Sim. No segundo momento, quando a gente fez um trabalho lá de readequar o ambiente, atualizar e colocar dentro de um padrão de trabalho que a Statera trabalha, né, a gente chama de adequação do cenário, aí a gente foi uns 4 dias seguidos. Sim. Mas aí foi uma coisa mais planejada. Sim. Quem trabalha com rede já acostumou a virar a noite trabalhando, né? Então, uma hora dessa é mais fácil. Mas como é que vocês resgataram o backup? Só para o pessoal entender que existe. Não acredito que existe uma salvação. Porque nesse caso, especificamente, os caras deram sorte de ter alguma coisa, ter uns caras muito bons para tentar encontrar, mas trabalha com backup, pelo amor de Deus. Lá teve as tentativas de criptografia, que não foram eficientes. Sim. Deixa eu fazer o seguinte. Carlos, é o seguinte. Nessa época, já tem um tempo, né? A criptografia ela ainda não era tão avançada quanto ela é hoje. Sim. Hoje está cada dia mais complexo. Acontece um ataque desse e você não consegue encontrar uma solução no mercado que consiga descriptografar. Pode até existir, mas demoraria anos. Sim. Então não é uma coisa tão simples. Tem empresas de segurança, né? Que são as mais famosas de antivírus, essas que elas trabalham nessas descriptografias e em alguns casos, no passado, eles conseguiam ter sucesso. Hoje em dia é muito raro. Então, nessa época a gente conseguiu ainda uma ferramenta que conseguiu descriptografar a grande parte das informações para colocar eles para trabalhar de novo. 2 dias, dias depois ela conseguiu descriptografar, né? Foi um trabalho de muito tempo. Demorou mais de uma madrugada para poder conseguir algum resultado. Sim. Então é um desespero muito grande e nem sempre tem essa possibilidade. O correto é que você tenha um backup de preferência em nuvem, né? Sim. E que esteja fora totalmente do seu ambiente principal. É isso aí. Eu acho que a gente precisa deixar isso muito claro para a audiência aqui da Pro Resultado do Café com Estratégia, né? Que a única salvação em um caso de um ataque de ransomware é o backup. Sim. E nós não estamos nem falando aqui de situações igual aconteceu com nossos amigos lá do Rio Grande do Sul, de nada físico, que também só o backup em nuvem resolveria grande parte daqueles problemas. E tem o backup em nuvem, né? E tem o backup em nuvem, né? Então, faça o backup, não arrisque. Nós estamos falando de empresas que estão aí anos no mercado, construindo uma autoridade, construindo uma clientela, que podem, de fato, deixar de existir por uma economia de alguns reais por mês em segurança do próprio negócio. Então, é uma economia que não vale a pena. É o seu negócio em risco. O mundo é digital e o risco também hoje está no digital. Não, e eu acho que isso é um caso bem atípico, porque eu já vi muita gente que não tem backup. Inclusive, parte do nosso diagnóstico fala dessa questão de backup e é bem relevante. Eu me preocupo muito com isso. Não, perfeito. Mas só que eu lembrava dessa história, eu achava ela muito boa. Mas pra gente ir caminhando pro final, até para não travar vocês aqui tempo demais, né? Depois a gente volta com mais histórias. Mas vocês chegaram ali e começaram a ver uma virada para contabilidade. Você veio da Mastermark, viu que o cenário era complicado, abriu a empresa, o Egon veio, o Egon já tinha trabalhado. Tipo, tudo culminou ali. Eu costumo brincar que quando você conversa com o empresário, você vai vendo que várias coisas que aconteceram na vida dele que parece solta, chega uma hora e se conecta, né? Então, por exemplo, você foi trabalhar na Mastermark, que é uma empresa voltada para contabilidade, trabalhou dentro de contabilidade. Depois aquilo ali não foi tão relevante na hora que você virou técnico, mas é um conhecimento guardado. O Egon trabalhou na contabilidade, depois ele trabalhou com vendas, depois ele trabalhou com implantação dentro de contabilidade, e na hora que vocês dois juntaram, meio que se conectou tudo aquilo ali. E aquela unificação ali de força, de experiência, de repertório, deu para vocês uma porta de entrada nas contabilidades, que foi onde vocês começaram a ter o primeiro boom de crescimento, né? Tem um vídeo do Steve Jobs que fala isso, né? De ligar os pontos do passado no futuro. Em algum momento aquele conhecimento ele pode vir a ser útil no decorrer do tempo, né? Sim, não, e é um fato. E assim, às vezes os conhecimentos até que você acha que não tem nada a ver, eu costumo brincar.
que eu já fui gesseiro, então eu trabalhei muito tempo dentro de obra. Ah, mas isso não ajuda em nada. Ajuda, porque quem colocou essa instalação aqui no teto foi eu. Quem colocou a instalação... Ah, Carlos, mas hoje não precisa mais, você pode pagar alguém. Mas por muito tempo, muita coisa que eu fiz na prova do Estado era eu que fazia. É uma visão diferente. Né? Exato, não, e o que eu fazia, por isso que eu conseguia ter. Se eu não fizesse, eu não ia ter como pagar alguém para ter lá no começo. Então eu não ia sempre ter... se eu sei mexer com informática, sei configurar os computadores, fazer tudo. Na época eu não tinha como pagar um time de TI ou pagar um suporte. Então eu conseguia manter a prova do Estado no nível tecnológico que ela era, porque eu sabia fazer. Eu conseguia manter a ideia de ter um estúdio, de colocar uma estrutura, porque eu sabia pesquisar, porque eu sabia encontrar, direcionar as pessoas. E esses pequenos detalhes que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas te ajuda muito. Então ter essa estrutura, ter isso aqui, é a mesma coisa com vocês. Provavelmente o fato de você já ter trabalhado com toda essa estrutura te permitiu trabalhar com rede melhor do que outros técnicos. Permitiu o Egon vender mais. Às vezes o Egon ter feito o curso dele de Masterchef lá, permite ele comunicar melhor com alguém alguma hora. Sim. Então essa soma de fatores, às vezes, muda o cenário, né? Muda, tudo soma, né? O meu conhecimento é multidisciplinar. Não tem, quem olha o meu currículo não entende muito do que tá acontecendo. Né? Eu falei que ele tinha... Um MBA em legislação trabalhista e direito previdenciário, Master Coach pela Associação Brasileira de Coaching, programação neurolinguística pela Casa da PNL. Então, uma série de coisas. O curso de cozinheiro profissional. Mas tudo isso vai dando pra gente repertório, vai trazendo pra gente... faz com que a gente consiga conhecer várias pessoas de vários cenários diferentes. O network é importante. Então, tudo isso faz com que a gente cresce, né? Obviamente que a Statera chegou aqui, agora na sede nova, nós estamos há dois anos lá no Eldorado. Que eu fui visitar agora. Foi visitar agora. E agora a gente tem um cenário muito propício, sabe, Carlos? A gente criou uma casca muito grande nesses anos. A gente então, aprendeu muito forte, né? Um alicerce muito forte. Equipe, estrutura. Uma equipe que fica, né? Isso que é um grande desafio hoje, né? Você ter uma equipe tá com você há um tempo, né? Que tá com a gente. O 02 está com a gente até hoje, né? Sim. O 02 está lá. Tem alguns achados, né? Eu não vou falar nomes, porque senão pode causar intriga. E o 01 é interessante que o 01 ele saiu e montou uma empresa na área. Ele começou... E saiu faz muito tempo? Ele me mandou mensagem faz hoje. Tempo, deve ter quase 5 anos que ele saiu. Me mandou mensagem hoje, a gente troca algumas experiências. Ele ainda visita a gente, é um amigo particular. Tem uma boa relação ainda, né? Quando ele saiu, inclusive, a gente indicou um cliente para ele. Sim, então, é uma boa relação. E esse cliente é dele até hoje. Então a gente acha muito legal. Alguém me falou isso um dia, mas ajudar seu concorrente gera mais admiração do que problema. Sim. É verdade. Nós estamos num mercado que, graças a Deus, é um mercado que é escasso de mão de obra. Sim, né? Então, é um mercado grande demais. Né? Porque todas as empresas podem ser o seu cliente. Todas as empresas, não tem limitação. Sim, e para quem começou atendendo contabilidade, os outros segmentos são fichinha. Começa a ficar um pouco mais fácil mesmo. Os outros segmentos não tem muito mistério. Né? Nós estamos falando de contabilidade, porque só para o pessoal que está assistindo entender, são mais de 40 sistemas diferentes que as pessoas usam dentro do escritório de contabilidade. Você já contou, Carlos? Sim, não. Não tanto quanto deveria. Então, é muito complexo. Então, quando você vai para outros ambientes, tipo comércio, indústria, existem desafios específicos de cada área, obviamente, mas é muito mais simples do que atender uma contabilidade. Então, a gente criou essa casca. Hoje, a gente tem um universo de soluções. Então, o cliente que contrata a Statera, ela contrata um universo de soluções que a gente, dentro da nossa estrutura, a gente tem a parte de gestão e TI, que é o que a gente nasceu, a gente tem a parte de locação de máquinas e equipamentos, a gente tem a parte de conformidade e segurança, auditoria, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, inclusive cases de sucesso nessa área, que é muito interessante, né, de conformidade, né? Esse ano a gente tirou 99 foi ano passado. Esse ano a gente tirou 100% de conformidade na auditoria da Ernst Young, a pedido da Febraban e um dos nossos clientes do mercado financeiro. Acho que eu já falei desse cliente. Eu já fui lá alguma vez. Você esteve lá com a gente. Isso é interessante, né? Porque nossa parceria é tão legal que quando eu comecei a fazer LGPD, e a gente só sabia a parte de TI, né? Sim. Aí eu liguei para um amigo próximo, falei assim, Carlos, eu vou começar a fazer um negócio aqui, mas eu não domino muito bem, não. Vamos desenhar isso junto? E aí nasceu o serviço de Lei Geral de Proteção de Dados da Statera. E hoje vocês já caminham 100%, né? 100%.
Você treinou muito bem a Daisy, né? Sim. Então a Daisy Trabalhamos hoje bem lá. trabalha muito bem e tem resultado. Hoje, se a Alguns gente- diagnósticos de 70, 80 páginas, né? Entregue pro cliente. É uma loucura. Mas é muito gratificante. Então a gente tem também agora a parte de automatização de processo, Sim. robotização de processos, com ou sem inteligência artificial, depende de cada caso. A gente tem a parte de Microsoft, né? Então a Sim. gente é parceiro da Microsoft, a gente consegue implantar o 365, SharePoint, Teams, toda aquela parte de colaboração e produtividade lá dentro da Microsoft. Então hoje o cliente Statera, ele consegue resolver praticamente todos os problemas dele dentro da Statera. E agora a gente é parceiro de uma empresa também, que é a Mesmil Service, que inclusive é a parte que a gente chama de parte de obra, né? Sim. Cabeamento estruturado, câmera, central de acesso, Toda a alarme, parte de infraestrutura, toda a parte né? de infraestrutura Elétrica, seca predial, e elétrica lógica. estabilizada, no breaks. Sim. A gente E que também é tem. bem importante, né? Inclusive, então- vocês me devem no break. Só pra Sim. lembrar vocês. Nós vamos providenciar. Sim, por gentileza. Então, Vamos lá. hoje o cliente Statera ele jeito. tem esse conforto, Sim. né? De ter num único lugar um fornecedor de confiança que tem vários especialistas, né? Em cada área que consegue. Porque a gente percebeu uma coisa, a gente não quer atender 1000 clientes. Eu quero atender o mesmo cliente várias vezes, resolver para ele vários problemas. Sim. Porque a gente entende que serviço é assim, né? E o ato de servir, ele tem essa característica, né? De você conseguir servir várias e várias vezes o mesmo cliente de formas diferentes e ajudar esses nossos clientes a crescerem cada vez mais. Pô, contabilidade foi uma primeira vez. Primeiro, se a gente fosse pegar uma retrospectiva, pô, você começou, tava lá como técnico, estagiário, foi crescendo as empresas, entendeu que para dar um próximo passo você tinha que abrir sua empresa. O que você aproveitou? Vou pegar um cliente aqui que eu já tô dentro dele, de confiança, e começar o projeto. Começou o projeto, primeira virada, porrada, né? Um sócio não deu certo, continua tentando, aquela coisa, junta as forças, você e o ego, começa uma primeira virada, indo para um cenário de que, pô, vamos juntar as forças e vamos principalmente trabalhar em contabilidade. Que vocês começaram a dar uma vertente. Só que eu sei que agora vocês deram uma segunda guinada. Que vocês entenderam que não só a contabilidade era um bom negócio e vocês partiram para projetos muito maiores. Sim. Porque a contabilidade ainda tinha essa limitação, porque clientes grandes de contabilidade tem poucas em Belo Horizonte. Por mais que vocês atendem fora de BH também. Mas aí, o que fez vocês darem essa guinada e entender assim, pô, clientes maiores é bem interessante? E como que vocês estão indo atrás desses clientes? Revela o segredo aí pra gente. Primeira coisa é que hoje a gente se sente preparado para qualquer missão nesse sentido, né? Então, Segurança, né? a gente tem essa segurança, essa qualidade técnica e de estrutura para poder comportar novos projetos. Então, o Egon colocou aí um leque de produtos que nós conseguimos atender e entregar hoje, graças a esse know-how onde nós chegamos agora. Então, a gente preparou todo esse cenário para que a gente pudesse estar aproveitando esse tipo de oportunidade. A gente percebe que o cliente que é um pouco maior, né, de outros segmentos, às vezes ele tem uma possibilidade de investimento melhor. Sim. Então você oferece para ele as soluções que são o que vai atender ele realmente bem e ele faz o investimento necessário. Muitas vezes você pega um cliente de contabilidade que é menor e ele não consegue, às vezes, adequar a tecnologia à realidade dele. Sim. Então, o crescimento dele de adequação à tecnologia dentro do padrão que a gente trabalha atual é lento. Sim. Então, ele adequa uma coisa para depois adequar outra coisa e aí vai com o passar dos anos para ele tentar chegar dentro de um nível aceitável ali do que a gente propõe. E o bom do cliente de contabilidade que está com vocês é que ele sabe o caminho que ele tem que seguir, né? Não é um cara que vai ser reativo. Ele não precisa ser assim, quando tiver um problema eu trago um firewall. Quando eu tiver um problema com as máquinas, eu troco minha máquina. Quando eu tiver um problema com rede, eu troco minha rede. Ele sabe que ele pode fazer um planejamento disso. Enquanto o cara maior não. O cara maior sabe o que ele precisa fazer e executa. Sim. O cara de contabilidade já consegue se planejar. Nem sempre né? o maior sabe o que tem que fazer. Não, depois mas que ele conversa com vocês que eu falo. eu acho que é interessante que essa na metodologia que a gente criou nesses 10 anos, nesse processo é muito legal. E eu acho que eu não vi nenhum concorrente fazendo igual. E eu converso com muitas pessoas. E aí a gente vai entregar um segredo aqui de negócio, mas eu acho que é interessante até para aumentar o nível de atendimento aqui na região. A gente faz um onboarding muito bem feito, né? Então, quando o cliente vira cliente Statera, ele passa por um diagnóstico muito bem feito da estrutura de TI dele. E a partir desse diagnóstico é gerado um plano de ação com separado assim, o mínimo que você precisa para eu te garantir uma certa segurança, é isso daqui que você tem que fazer. Mas o ideal está aqui.
E aí a gente sai da reunião com ele definindo o que tá no plano de ação que ele vai aplicar. E o que ele não aplica nas próximas reuniões, ele é lembrado. Sim. Olha, você tem que vir para cá. Sim. Você tem que fazer esse investimento agora. Você tem que fazer o upgrade de máquina. Olha, esse servidor já não dá. Você praticamente faz um orçamento dele, né? E vai acompanhando quando ele consegue executar. Quando vai executar. Então isso é muito legal porque mantém aquele cliente sempre evoluindo, né, com o decorrer do tempo até ele chegar no patamar, porque a gente sabe que não vai chegar no melhor, porque toda hora sai uma coisa nova, Exato. né? Não, Agora a gente tá conversando uma coisa, daqui a pouco sai uma outra, daqui a pouco sai uma outra. Vocês já perceberam que daqui a pouco a gente vai ter que trocar todos os computadores por causa do processador? Sim. Que agora todo mundo tá indo pra tecnologia ARM. Isso me dá uma dor no coração. Eu acabei de comprar uma leva de computadores aqui, eu tô pensando, nossa, daqui a pouco eu vou ter que trocar esse computador tudo se eu quiser estar numa tecnologia de ponta que vai sair sistemas que vão exigir um processador em tecnologia ARM, que vai exigir uma memória RAM mais rápida. É a vida, ela é triste. Mas, nesse momento, vocês conseguiram entender ali que o cliente maior ele tem uma capacidade de investimento melhor. Não que eu vou vender algo mais caro para ele, mas ele vai conseguir se adequar mais rápido. E esse cara acabava sendo um cliente mais interessante, né? Sim, a gente consegue ver um resultado ali mais de imediato, né? Sim. E é um cliente mais estável, que vai te dando uma estabilidade melhor ali no processo também. E se gerencia com mais facilidade também, Sim. porque a gente tem mais recursos. Entende isso e faz o investimento, ele tende a crescer também, né? Então Sim. o cliente vai ter um crescimento ali. Ele tem mais paz, né, para crescer. Tem mais mais paz, ele tem menos prepara problema. o caminho para o crescimento, né? Problema simples, por exemplo, às vezes o pessoal da contabilidade vai te parar por causa de um certificado digital. Se está tudo preparado, tem um bom diagnóstico, tem como ligar, tem um suporte, isso se resolve muito rápido. E você pode crescer, porque às vezes você fica, é algo eu vou ter que previsível, né? contratar, mas eu não sei quem vai dar esse suporte, você acaba agarrando. E aí fica com a demanda do crescimento, né, Carlos? Que é o mais legal de você administrar. Uma pessoa que chegou nova, um computador novo tem que configurar, mas é porque é demanda de necessidade, né? Eu adorava fazer isso no Isso passado. é ótimo, né? Eu adorava deixar o kit dos computadores, dos consultores pronto. Eu gostava de deixar tudo prontinho ali, o Mind, o DevOps, o Visage, o Office 365, tudo configuradinho, o Teams. Eu terminava ali, é porque é uma sensação boa, eu gosto muito das coisas que eu termino. Porque muita coisa não dá tempo de eu terminar, eu deixo na mão de alguém. Eu vou lá, faço planejamento, alguém executa. Mas eu gosto daquela coisa que você termina e configurar um computador é uma coisa que você finaliza. Você fala, pô, terminei alguma coisa. Agora, hoje mesmo, configurar um computador ali, passei ele na mesa agora e tá pronto. Mochilinha lá, já tudo faz o pronto. onboard, né? É, tudo pronto, eu não vou participar de nada. Coisa triste. As fases, né? O operacional que não sai da gente, né? Exatamente. Não, eu sou um grande operacional, eu já falei, a gente precisa de um diretor aqui nessa consultoria que me use como consultor. Se ele for bom para vender e para planejar projetos, você terá um ótimo consultor. Mas aí, na hora que vocês começarem a entrar nessas grandes empresas, qual foi o maior desafio? Porque não é fácil chegar na grande empresa. Acho que o maior desafio ainda tem sido o como alcançar essas grandes empresas, né? YouTube, conteúdo. O Carlos está dando essa dica aí já. Marketing digital. Desde quando eu consegui falar com o Carlos, ele tem dado essa dica. E faz mais de 2 anos. O Hélio já teve no YouTube várias vezes. Já tive, né? Na época que eu trabalhei em curso de social, né? A gente fez, foi bem assertivo. Focado para contabilidade. E hoje a gente tá apostando na Anshan, né? A gente se associou à Anshan. Se der certo, me conta. A gente esteve no primeiro evento agora, tá recente. Então, num próximo convite para o podcast, a gente pode atualizar o pessoal em relação aos câmeras de comércio, né? Câmara de comércio sul-americana, americana. E qual foi o resultado dessa associação, mas até então tem sido bem interessante a forma como eles conduzem. Sim, parece que é muito profissional, né? Muito profissional. E eu acho que isso aí é um caminho que a gente pode deixar aqui para as pessoas. Eu conversei com a contabilidade que me procurou recentemente para ajudar eles, até de uma pessoa lá da Mastermark. E eu fui lá prontamente para conversar, expliquei para ela que eu acho que não era o momento de contratar uma consultoria comercial, mas eu tentei mostrar para ela que o primeiro passo é conseguir achar uma forma de atrair os clientes. E essa forma de atrair que é complexa. Então eu estava explicando para ela, você tem vários formatos, você pode ir num evento, você pode ir numa câmara, no BNI, numa associação, qualquer coisa do tipo. Você pode buscar pelo Instagram, YouTube, marketing digital, tráfego pago. Tem N formas, mas eu acho que você tem que decidir um caminho e trabalhar muito nele. Você trabalhou o BNI muito melhor do que eu. Sim. Eu tenho uma parceira de negócio que ela construiu a empresa dela dentro do BNI, de consultoria. E eu não falo que o que eu não consegui fazer no BNI foi por minha culpa. Meu sócio no BNI na contabilidade funciona muito bem. Então, assim, eu não dei tão certo lá dentro porque eu não tinha o tempo necessário para dedicar. Se o cara tem tempo, funciona. A mesma coisa deve ser na Anshan. Sim, é bem parecido. É muito diferente porque o
o BNI traz uma metodologia para Sim. fomentar E tem network, uma relação, né? E tem o uma Flow relação, Network, tem uma prestação é. de contas Sim, e tal. mas o que, BNI é quase que um círculo de amizades, né? cria círculo de amizade, porque o encontro é semanal. Anshan, você tem que ser mais intencional, Sim. porque a metodologia do BNI, se você fizer o mínimo necessário, alguma Ele é coisa feito vai acontecer. Sim, se você fizer aquilo que eles O orientam, mínimo né? necessário. Só faça. Mas se você botar energia, principalmente na metodologia que é chamada de 1 a 1, que é um Sim. encontro o tete a tete com os outros membros, aquilo lá acelera demais. Sim. Porque é ali que você vai treinar as pessoas para encontrar clientes para você. Nós arriscamos vários jeitos de atrair clientes, né? Eu aprendi pelo menos uns 3 jeitos diferentes de como não fazer. Isso é uma parte muito boa. Agora Eu nós- também já aprendi algum jeito de não fazer YouTube. Então, a gente ainda vai montar uma equipe, a gente está trabalhando nisso agora, né? Você já Mas- montou uma equipe, né? Quantos vendedores você chegou a ter? Já foram 4, né? 4 vendedores. 4 vendedores, né? Claro, Egon. E você aprovou Foi isso, né, Eric? Essa loucura. Não aprovei não, mas... mesmo Você não assim, aprovou não, né? Ele foi voto vencido, A né? gente fala Ele assim, insistiu, né? A gente pede apoio, né? é porque é uma complicação, né? A parte comercial com a operação, né, cara? Sim. Não, você não apoiava, assim, né? Mas já que ele estava querendo fazer, né? Você... Você tem que preparar a operação para poder entregar o que você Você- tem de problema hoje, né? Exato, Você ele consegue falou, trazer cliente, mas precisa entregar também o que você Ele vendeu. falou, vou trazer 4 vendedores. Tá bom, eu vou me preocupar com a operação e tô pronto aqui para os seus 4 vendedores. Exato. Trabalharem. Não, eu lembro dessa época. Foi legal, aprendemos um monte de jeito. Agora vamos pegar esse aprendizado todo e vamos trazer para o próximo ano, porque o objetivo ainda é ter uma estrutura de marketing e vendas para poder aproveitar toda essa estrutura operacional liderada pelo Eric, né? Senhores, mas eu acho que deu para ouvir bem a história de vocês. Querem deixar algum recado final, alguma dica, alguma sugestão, um adeus, um me segue? Fique à vontade. Estamos nas redes sociais lá, @StateraTI, @StateraConsultoria, @Egon Cândido. Compre o livro nas plataformas digitais lá, tá na Amazon. O cara é muito fino quando o cara tem um livro físico, né? Isso que eu ia Eu falar, nem sei o caminho para fazer um livro físico na vida. O cara já tem um livro físico. Então já fica o convite para a próxima. Agora eu fui convidado para coordenar um livro sobre tecnologia. Então o primeiro a aceitar o convite vai ser você, porque Sim, aí tá tô gravado. totalmente à disposição. E tá no online, né? Romulo, edita essa parte, hein? Qualquer coisa, se eu falar depois, você edita. Mas eu achei muito bacana o livro físico. Porque é uma coisa, é um outro patamar, né? É um outro passo que a gente dá, assim, meio que... Falta só plantar uma árvore agora. Eu vou Exatamente, resolver você já isso. tem um filho, Vou né? resolver, já tenho um Mas filho. planta num lugar bem bacana pra não ter risco de ninguém cortar. Isso é verdade. Na porta lá do escritório pra você conseguir controlar. Ó, eu não tinha pensado sobre isso, tá vendo? Já planta Até lá. pra isso você dá consultoria. Mas a gente ajuda, né? Eu tô aqui pra resolver o problema das pessoas. Não, Maravilha. Se o senhor Eric quer dar algum recado, faça backup. importante, né? Então, podem contar com a Statera. Qualquer demanda relacionada à área de tecnologia, nós já temos 10 anos, mais de 10 anos de experiência de mercado. Estamos aqui para poder auxiliar. Não, perfeito. Esse aqui é um espaço para a gente poder trazer para vocês um pouco de vivência, experiência de empresários. Eu gosto de trazer empresários reais. Desde daquele empresário que já começou com uma estrutura, aquele cara que está com uma estrutura muito grande, aquela pessoa que está no meio do caminho. Independente do tamanho, do porte, eu acho que é um caminho para todo mundo começar a entender, de fato, a vida, o dia a dia de um empresário. Então, nem todo mundo aqui vai ter toda a trajetória, toda a história que esses dois caras têm, né? Mas a gente vai sempre trazer muita gente, cada um tem uma história para contar. Senhores, não se esqueçam de seguir, compartilhar, se inscrever. Compartilhe isso aqui com as pessoas, vão fazer mais gente entender o que está acontecendo no mercado, que quanto mais gente qualificada, mais oportunidades para todo mundo. Se inscreve, curte, compartilha. Eu sei que 90% das pessoas que veem recorrentemente meus vídeos não são inscritos no canal, então não se esquece de se inscrever, eu tô de olho em você. Aproveita e curte esse negócio aí, larga de ser pão duro. É só um clique, pelo amor de Deus. No mínimo que eu espero desse vídeo aqui, são 142 curtidas, tá? E vamos lá, acompanha a gente também nas redes sociais, porque lá tem um dia a dia da vida de consultor. Carlos Pires Consultor, Pro-Estado e Resultado em Foco. Até a próxima, tem mais vídeo por aí. E não se esquece, aqui a pauta é a mesma. Gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. Até a próxima.